Telespectador da TV Prevê, muito boa noite. Estamos iniciando o debate final, derradeiro, com a participação dos candidatos a prefeito de Bauru. E eles estão dispostos aqui nos nossos estúdios. O candidato número 1, por ordem alfabética, é o Clodoaldo Gazeta, do PSD, da coligação Bauru Sempre em Frente. E o candidato número 2 é o Raul Gonçalves de Paula, do PV, da coligação Bauru Quer Muito Mais. O debate da TV Prevê já tem o seu formato tradicional e nós estimamos que ele seja realizado em aproximadamente 2 horas. Nós temos 6 blocos. No primeiro bloco, nós teremos aí o Gazeta abrindo o debate, já fizemos o sorteio, aqui com a nossa salva, onde ele apareceu, e durante 3 minutos ele fará uma proposta do seu plano de governo. O candidato Raul fará um comentário de 2 minutos e haverá a réplica, depois invertemos as posições. No segundo bloco e no quarto bloco, nós teremos a pergunta dos jornalistas, a quem nós os saudamos e os cumprimentamos para este debate. Representando a TV Prevê, mais uma vez, nós temos o privilégio de ter ao nosso lado a jornalista Nádia Naura de Oliveira. A Nádia, por circunstância, mais uma vez substitui o professor Duda, que por problemas de saúde não pôde estar presente, e desejamos muito pronta recuperação, nada grave com o professor Duda, que ficou sem voz para participar deste debate. Nádia, seja bem-vinda e claro que com a sua experiência, com seu tempo de vida jornalística, não será problema para você realizar um bom trabalho de perguntas aos nossos convidados. E eu quero saudar e desejar mais uma vez boas-vindas ao nosso já tradicional parceiro, o jornalista João Jabur. O Jabur, que é o editor do Jornal da Cidade, também parceiro da TV Prevê, nesses debates que a TV Prevê realiza nos seus 21 anos de existência. Muito obrigado, João Jabur, e também desejo a você uma ótima performance para as perguntas junto aos nossos candidatos. Lembramos que no terceiro e também no quinto bloco, os candidatos farão perguntas entre si com direito à réplica e tréplica. Os candidatos deverão autorrespeitar-se, porque se ofensivamente algum candidato fazer menção do nome do outro candidato, a critério desta mediação, nós teremos a oportunidade de dar 1 minuto de tempo para que o candidato citado faça a sua manifestação. A citação será apenas se for ofensiva e aí terá este direito a critério desta mediação. Nós queremos também dizer que no último bloco do programa, cada candidato terá 4 minutos para o seu pronunciamento final e fazer o apelo para que o eleitor o escolha para que ele possa administrar a cidade de Bauru nos próximos 4 anos. Nós queremos desejar aos candidatos Clodoaldo Gazeta e Raul Gonçalves de Paula um debate em alto nível e que este debate possa produzir os resultados necessários para o convencimento do eleitor e para que o eleitor bauruense, e aliás nós queremos convidar o eleitor para ir votar. O importante desta festa da democracia não é simplesmente se omitir do voto. Nós temos que dar o nosso voto mostrando que nós estamos integrados, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Por isso, nós convidamos a população a votar e escolher um dos candidatos. Nada dessa de anular o voto, de votar em branco. Tenha participação, escolha, porque fatalmente um dos dois será o prefeito de Bauru nos próximos 4 anos. E a ele caberá a responsabilidade de melhor administrar essa cidade. É o nosso desejo que o eleitor também compareça e vote e escolha uma das 2 opções de acordo com a festa da democracia, que é a eleição que teremos não amanhã, no outro domingo. E este debate será reapresentado amanhã pela TV Prevê às 9 horas da noite. Então, de acordo com com as nossas regras, devidamente aprovadas pelas assessorias dos candidatos aqui presentes, encaminhados à Justiça Eleitoral,
nós vamos iniciar este debate onde o candidato Clodoaldo Gazeta, durante 3 minutos, fará a apresentação do seu plano de governo. Síntese para o comentário posterior com direito à tréplica do candidato Raul. A partir de agora, está valendo o tempo para o candidato Clodoaldo Gazeta. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo aí em casa. Boa noite ao jornalista Samuel, a Nádia, o Jabur. Obrigado mais uma vez pela participação aqui na TV Prevê, nos debates que a gente sempre faz nas campanhas eleitorais para discutir a fundo a cidade de Bauru, para discutir os projetos que podem mudar a sua vida e mudar a cidade também. Obrigado ao candidato, ao Raul, por estar participando aqui dessa festa democrática da cidade de Bauru, para que a gente possa realmente conhecer as demandas da sociedade e ver o que cada candidato pode fazer para mudar a vida das pessoas. O nosso plano de governo, a gente vem discutindo isso ao longo de toda a campanha eleitoral, tanto no primeiro turno como no segundo. Ele foi elaborado com a sua ajuda, com a sua participação. É um plano de governo que foi discutido com a sociedade, com vários movimentos sociais, e ele tem 5 princípios básicos. O primeiro deles será um novo governo, querendo novas propostas, novas ideias a partir do ano que vem. E o novo governo precisa ter também uma nova gestão, para que a gente possa ter uma gestão mais equilibrada, mais eficiente, mais transparente e principalmente com a participação das pessoas nesse processo de gestão. E quando você melhora a gestão, você também melhora a economia do município. A gente pode economizar recursos financeiros quando você melhora a gestão da saúde, a gestão da educação, a gestão da Secretaria de Obras, para que a gente possa sobrar um pouco mais de recurso para reinvestir na cidade. O terceiro ponto é cuidar das pessoas e da cidade. Precisamos ter um olhar específico nas áreas da saúde, na área da educação, na área da assistência social, do esporte, do lazer, para que as pessoas possam ser atendidas nas suas demandas. E isso é um foco principal também aqui no nosso plano de governo. A quarta ação, geração de emprego e renda. É isso que a grande parte da população de Bauru hoje espera, que o próximo prefeito possa abrir as oportunidades para que a cidade gere emprego e gere renda. E, em quinto lugar, a integração regional. Bauru precisa voltar a ser protagonista de um grande movimento de geração de emprego e renda e desenvolvimento regional. E aí, Bauru precisa ser o protagonista nesse projeto. E a gente pretende, a partir do ano que vem, se assim Deus nos permitir ganhar as eleições, conclamar os prefeitos da região para que a gente possa fazer um grande plano regional de macro desenvolvimento que certamente vai ajudar Bauru e a nossa população na geração de emprego e renda e na melhoria da situação da vida das pessoas. Muito obrigado, candidato Clodoaldo Gazeta, para os seus comentários sobre a fala do candidato Gazeta, o candidato Raul Gonçalves de Paula, do PV. Eu queria parabenizar novamente a TV Prevê por esse importante veículo ter aberto as portas de forma tão democrática assim, para que a gente possa fazer os debates. Também eu queria parabenizar vocês que estão nos ouvindo, e nos assistindo, e que possa aqui tirar as dúvidas e fazer a comparação entre o programa de um candidato e outro. Eu já comecei aqui com algumas dúvidas, como eu estou para comentar o programa aqui do candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele responder na tréplica em relação, como ele disse que é um novo governo. Se é um novo governo, eu gostaria de saber se os partidos todos que aderiram do governo anterior, do que está findando, que aderiram à sua candidatura, se vai permanecer algum desses secretários atuais, se vai ser um novo governo ou se vai ser realmente a continuidade. Também gostaria de saber como ele vai fazer para gerar renda, emprego e renda, porque hoje você tem praticamente 19 milhões de desempregados no país e Bauru não está diferente, tem muita gente desempregada e por nossas andanças estamos percebendo isso. E outra dúvida, essa preocupação dele com a região, essa integração com a região, eu queria saber se ele já está pensando em abrir mão, sendo eleito, para ser candidato a deputado. A tréplica do candidato Clodoaldo Gazeta, durante 2 minutos. Bom, eu já venho falando sobre isso ao longo do tempo. Os 10 partidos políticos que estão com a gente nessa coligação maior, que ganhou as eleições do primeiro turno, sabem disso, que será um novo governo, com novas pessoas, novas ideias. Só nessa fala já dá para perceber que será um novo governo, de novo, com novas pessoas. Certamente, nós vamos ter pessoas de outros setores da cidade que vão ocupar cargos estratégicos no próximo governo, para que a gente possa ter novas ideias para melhorar a vida das pessoas. Com relação à geração de emprego e renda, isso é importante a gente citar que é a segunda maior preocupação do bauruense. Nós temos 3 ações estratégicas, dentre elas a integração regional faz parte disso também.
mas vamos gerar emprego mais rapidamente, possibilitando que nas áreas de vulnerabilidade nós possamos identificar as pessoas que trabalham com ações muito semelhantes. Vou citar novamente aqui a experiência do seu Paulo, lá o catador de recicláveis da favela do Jardim Europa, para que a prefeitura possa ajudá-lo com a compra de uma prensa. E aí ele pode montar uma pequena cooperativa e gerar um emprego rapidamente para que a gente possa tirar essas pessoas das áreas de vulnerabilidade. A segunda ação será a possibilidade de trazer para a cidade de Bauru um polo tecnológico, para trazer novas empresas com tecnologia, com inovação. Especificamente pode ser até na área da saúde. Estamos avaliando isso com muito cuidado para que a gente possa ter, e conversei hoje mesmo com o ministro Gilberto Kassab, que esteve presente na cidade de Bauru, para que nós possamos trazer a partir do ano que vem esse polo tecnológico. Em terceiro lugar, a integração regional é fundamental, mas longe disso. Eu vou levar 25 anos para ser prefeito da minha cidade e vou cumprir meu mandato até o final para mudar a cidade de Bauru e mudar a vida das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, candidato Gazeta. Agora invertemos a ordem e o candidato Raul fará a apresentação do seu plano de governo, o candidato Gazeta fará o comentário e haverá a tréplica. Raul, contando o seu tempo. Muito bem. Eu gostaria de começar, primeiramente, dizendo que eu decidi ser prefeito quase como uma extensão da minha profissão de médico. Eu sempre cuidei das pessoas de forma individual, né? E percebi agora que eu estou numa batalha, uma nova luta, uma nova missão, né, que Deus está colocando na minha frente, que é exatamente para cuidar não só de uma pessoa de forma individual, mas cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo e cuidar da minha cidade, aqui onde eu nasci, né? Eu percebi também, né, nessas andanças todas, que tem muita gente dependendo do serviço público. E, portanto, a prefeitura tem que funcionar, e funcionar muito bem. Para essas pessoas, o funcionamento da prefeitura é uma questão de vida e morte, em todos os setores, né? Quer seja na saúde, na geração de emprego, de renda, tem muita gente dependendo que uma prefeitura funcione de forma exemplar. E eu queria dizer que o que motivou mesmo a gente a ser prefeito é o meu desejo de fazer a mudança, de renovação na política local. Na nossa coligação, nós estamos fazendo essa renovação. Se você quer mudança, você quer um novo, você quer fazer com que as coisas mudem aqui na cidade de Bauru, você vai ter essa chance de votar o 43. Mas eu queria dizer primeiramente sobre emprego, né? Nós temos que saber gerar emprego. Tem muita gente desempregada aqui na cidade, muita gente mesmo, viu? E está pior aqui na cidade ainda, o problema do desemprego, porque a cidade ela tem um excesso de burocracia, e esse excesso de burocracia, que foi criado pelo próprio poder municipal, está espantando as empresas da cidade. Vocês podem ver que tem empresas saindo daqui para Agudos, para Pederneiras, né, para outras cidades da região, e está inibindo que novas empresas cheguem até Bauru. Além disso, nós queremos criar microdistritos aqui na cidade de Bauru. Para você que tem a sua empresa lá na sua cidade, na sua casa, né, aquela empresa que está no fundo do seu quintal, que você está tentando galgar alguns espaços. Eu mesmo hoje estive no Meridota, né, na casa de uma das empresas, e essa empresa funciona há 25 anos ali no Meridota. Ele fabrica batata frita e está lá ainda. O município não deu uma mão para ele. Se nós tivéssemos ali no Meridota um microdistrito, ele poderia estar num terreno maior, produzindo mais, vendendo mais para a região e ainda estaria tendo condições de fazer a geração de empregos para mais pessoas. A outra coisa que eu acho muito importante é a área da saúde. Vocês imaginam só, eu como médico, estando à frente da Prefeitura de Bauru, como eu vou ser cobrado nessa área. Eu vou ter condição, durante o debate, de mostrar para vocês os nossos projetos na área da saúde. São diversos. É claro que não vai ser aqui em 3 minutos nós vamos fazer isso. Para quem está acompanhando os nossos programas, está percebendo toda a nossa vontade em fazer com que haja uma mudança estrutural na política de saúde do município. 2 minutos para os comentários do candidato Clodoaldo Gazeta. Eu quero aprofundar a questão da geração de emprego e renda. Eu vejo que o candidato concordou em tese com aquilo que a gente está propondo, porque a geração de emprego e renda é uma preocupação do bauruense, a segunda maior preocupação depois da saúde pública, e concordo exatamente também com ele que a saúde pública em Bauru nos últimos 8 anos foi o pior momento que a cidade já vivenciou, né? Eu acho que é uma preocupação de todos os bauruenses e acredito que a gente tenha que investir nessas duas áreas fundamentais para a cidade de Bauru. E quero falar um pouquinho mais a respeito dessa geração de emprego e renda.
das empresas sociais, que é exatamente isso que a gente tem pregado aí nas andanças pela cidade, de tentar fazer com que as pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade, que trabalham com aquela mesma atividade, possam receber do poder público todo o incentivo possível, desde o destravamento da cidade para que a empresa dessas pessoas ou cooperativa possa funcionar com a segurança jurídica necessária, até também o momento da prefeitura conseguir recursos financeiros para ajudar essas pequenas comunidades a fazer a cooperativa e a poder gerar emprego e renda. E também, claro, o destravamento da cidade, isso é importante e é fundamental para a cidade de Bauru poder trazer novos investimentos. E a cidade é muito burocrática e dá um péssimo atendimento para aquelas empresas que vêm se instalar aqui no município. E a gente, além do destravamento, precisa ter uma relação mais harmônica com as empresas que estão instaladas aqui. E eu já me prontifiquei, falei isso no meu plano de governo e nas minhas andanças pela cidade, de que meu primeiro ato como prefeito vai ser conversar com todos os empresários da cidade que têm a intenção de sair daqui para dizer para eles o que eu como prefeito posso fazer para que vocês permaneçam na cidade, gerando emprego e renda para a nossa população. Essa é uma ação que eu preciso fazer, porque a cidade precisa gerar emprego e renda, e eu farei isso, se Deus assim me permitir, ganhar as eleições a partir do domingo que vem. Muito obrigado, candidato. 3 minutos, 2 minutos para a tréplica, candidato Raul. Eu queria fazer a complementação e dizer que nós temos ainda 3 distritos industriais e mais o 4º agora. Esses distritos estão precisando e muito da ajuda do poder público. Nós estamos deixando eles abandonados. Falta muita coisa na infraestrutura. Isso para falar daquilo que nós já temos, né? Me dói muito o coração quando eu estou indo para São Paulo de carro. E ali do lado direito, você vai chegando perto de Sorocaba, você vê aquela fábrica maravilhosa da Toyota e você fala assim, poxa, por que isso não está em Bauru, né? A exemplo da Toyota que está ali perto de Sorocaba, vocês podem ter certeza que eu vou fazer questão de visitar essas empresas de grande porte e oferecer, né, sentar na mesma mesa que os diretores dessas empresas e oferecer espaço para que essas empresas venham aqui na cidade de Bauru. E a primeira medida que nós temos que tomar é desburocratizar a Prefeitura de Bauru, né? A nossa lei de zoneamento de 1982 tem que acabar, tem que ser mudada urgente. 2 anos e meio para fazer uma discussão dessa, isso não sair do papel, beira ao ridículo. As empresas não têm tempo hábil, principalmente aquelas que dependem de licitação pública. Você sabe o que elas estão fazendo aqui no município? Elas estão, às vezes, com a sede aqui, fictícia, mas estão colocando as suas sedes fiscais nas cidades da região. São várias delas. Eu podia enumerar várias aqui, mas não vou fazer isso por uma questão de ética. E sabe para onde está indo isso? Elas vão recolher ICMS em Avaí, em Agudos, em Pederneiras, e o município não vai ter a sua fatia do fundo de participação dos municípios nesse ICMS. Nós estamos perdendo com isso. Não é só a vaga de emprego que nós estamos perdendo também essa parte da fatia dos impostos. Então nós não podemos agir com isso. E queria aproveitar esses segundos finais para dizer o seguinte, o município tem uma grande empresa que chama-se Prefeitura Municipal de Bauru, que são os funcionários dela, são mais de 6 mil funcionários ali, que precisam que essa prefeitura seja tratada com muito carinho e com uma administração saudável, porque com a administração saudável nós vamos poder fazer com que os funcionários possam ter os seus aumentos devidos, né, no tempo que faz 2 anos e meio que eles não têm aumento. Muito obrigado, candidato Raul. Está encerrado o primeiro bloco deste debate eleitoral com os 2 candidatos que disputarão no dia 30 o segundo turno para a Prefeitura de Bauru. Este debate será reapresentado neste domingo pela TV Prevê e suas emissoras retransmissoras a partir das 9 horas da noite, na íntegra. Lembramos que também a TV Prevê fará a completa cobertura e apuração das eleições do dia 30. E você já conhece o trabalho dos profissionais desta casa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para o segundo bloco com perguntas dos jornalistas Nádia Naura e João Jabur, do Jornal da Cidade. Dentro de 3 minutos estaremos de volta. Eleições 2016, aqui pela TV Prevê. Estamos de volta com o nosso debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru neste segundo turno. E, conforme anunciamos, e as regras estão aqui, o segundo bloco do debate eleitoral será agora a vez dos jornalistas perguntarem aos candidatos.
A primeira pergunta será da jornalista Nádia Naura para o candidato Clodoaldo Gazeta. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Lembramos que na réplica poderá haver o repique da pergunta ou uma nova pergunta para o candidato que estiver sendo arguido. Nádia. Boa noite ao meu colega jornalista Samuel Ferro, também cumprimento ao telespectador da TV Prevê, meu colega jornalista João Jabor e aos candidatos Raul Gonçalves de Paula e Clodoaldo Gazeta e demais colegas da casa. Especialmente também cumprimento ao professor Duda Trevisani, dizendo que é um privilégio e, é claro, é impossível substituí-lo. Apenas aqui cumpre o papel da nossa emissora educativa de levar, neste momento tão precioso, a nossa contribuição democrática neste processo. Gazeta. Ninguém praticamente falou sobre a Coab e a dívida é considerada impagável. Como é que você vai resolver a questão da Coab? Vai continuar tratando a Coab conforme ela tem desenvolvido esse papel de apenas administradora das questões mutuárias, de rever pagamentos, rever atraso nos pagamentos dos mutuários? Ou a Coab, ela precisa ganhar um pouco mais de dignidade e cumprir um novo papel, o papel de promoção na questão da habitação que é deficitária no nosso município? Obrigado, Nádia, pela pergunta. A Coab, a nossa proposta é que ela tenha um processo de primeirização até 2025, quando se encerram os contratos que estão em atividade em vigor. Ela deixou de existir em sua função primordial, que é a construção de casas. Até porque o governo federal já optou, já tem outras linhas de financiamento, como Minha Casa Minha Vida, que não precisa mais de intermediários. O governo do Estado é a mesma coisa, através do CDHU. Então, a nossa proposta é simplesmente que a Coab permaneça administrando os contratos até que ela faça um processo de primeirização. A partir do momento que vai vencendo os contratos e a gente vai encerrando as carteiras desses contratos, a Coab vai deixando de existir. Não existe uma fórmula mágica, né? A nossa proposta é que ela continue fazendo esse movimento até o final do seu processo de funcionamento na cidade de Bauru. E se nesse meio tempo o governo federal repensar suas estratégias de financiamento de casas, de núcleos habitacionais ou de casas populares, certamente a gente vai também buscar essas alternativas via Coab. Não acredito que será o caminho, pelo menos o que a gente tem de notícias do governo federal e do governo estadual, é que a Coab não terá mais esses caminhos de construção de casas. Mas se existir, certamente a gente vai acompanhar o processo, o desenvolvimento dessa nova rota do governo federal e estadual para que a gente possa se enquadrar a Coab num determinado momento, voltar a construir. Não acredito, né? Então a gente deve fazer um processo de primeirização. Já que é um processo que vai levar à extinção da Coab com o tempo, como é que você pretende, então, atrair investimentos para este setor da habitação em Bauru? Basicamente, as duas ações. A primeira, Minha Casa Minha Vida, né, que já está previsto para a cidade de Bauru nos próximos 4 anos, em negociação com o governo federal, por volta de 10 mil unidades. O governo federal, inclusive, nos últimos 2 meses, abriu um novo processo de 100 mil unidades para pessoas de 0 a 3 de renda, né, que é exatamente aquilo que também nos interessa na cidade de Bauru. Então, Minha Casa Minha Vida hoje é o nosso maior caminho para que a gente possa trazer esses investimentos na área de habitação. Claro que também vamos acionar o CDHU, né, para que a gente também possa ter moradias construídas pelo governo do Estado. Então, esses 2 caminhos que já foram bem encaminhados aí pelo atual governo, né, principalmente no Minha Casa Minha Vida, o CDHU pouco construído na cidade de Bauru, praticamente nenhuma casa, né? Então, nós vamos aí acionar tanto Minha Casa Minha Vida como o CDHU, mas principalmente Minha Casa Minha Vida para a gente poder ter pelo menos a minimização da demanda habitacional que nós temos no município. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta é do jornalista João Jabur, do Jornal da Cidade, para o candidato Raul Gonçalves de Paula. Boa noite a todos. Eu gostaria de aproveitar essa primeira rodada de perguntas aqui de nós jornalistas para checar um pouco a cultura e o posicionamento político dos candidatos, algo que pouco ou quase nada foi feito nesta campanha. E ao contrário de vozes enganosas, de gente que diz que a política não serve para nada, que a política tem que ser deixada de lado, quem vai governar Bauru, quem vai administrar os destinos da coisa pública é um político. E os técnicos vão auxiliar, os técnicos vão assessorar,
pode ser que haja algum secretário técnico, mas o político é que decide, com base numa série de circunstâncias, com base na sua formação pessoal, com base na sua formação política, ideológica, com base, inclusive, no arco de alianças que compõe a sua coligação e principalmente o seu partido. Bom, nesse sentido, eu gostaria de saber, candidato, a respeito do seu posicionamento sobre a PEC 241, que fixa tetos duríssimos de gastos do governo federal para os próximos 20 anos, podendo ser revisado em 10 anos. E a gente sabe que a saúde, os gastos com saúde, o senhor sabe muito bem também, porque é sua área, os gastos com a saúde sempre crescem acima da inflação em todo o país e no município não é diferente, né? Então, eu queria saber se o senhor concorda com a PEC de uma forma geral e particularmente no que diz respeito à saúde e educação também, que fica congelado, só revisando pela inflação anualmente. E qual é a sua análise? O senhor concorda com isso? O senhor apoia essa medida integralmente? 2 minutos para a resposta. Eu queria dizer para vocês, principalmente quem está nos ouvindo, que nós vamos ter, para o ano que vem, aqui no município de Bauru, um déficit orçamentário na área da saúde de 36 milhões de reais. Dos 38 milhões de reais, 36 está relacionado à saúde. Por isso que está faltando remédio no posto, por isso que às vezes falta um material ou outro que você fica sabendo, porque está difícil tocar do jeito que já está. Você imagina você congelar isso. Você acha que esses materiais vão ficar congelados dessa forma? É claro que não vão. De jeito nenhum isso vai acontecer. Então eu sou contra a PEC 241 no que tange as medidas em relação à saúde e educação. Esses recursos precisam ser aumentados e não diminuídos. Aqui em Bauru, por exemplo, nós precisamos de mais recursos, né? Nós estamos precisando pelo menos de mais 250 leitos à disposição da população de Bauru. O Hospital de Manuel de Abreu foi fechado. Nós precisamos reformá-lo e transformá-lo no hospital do idoso. Para isso, nós vamos ter que credenciar os leitos. Se nós formos montar mais aparelhos lá dentro, para você poder entender. Eu posso comprar aparelhos e colocar na prefeitura, como eu estou querendo fazer o centro de diagnóstico. Agora eu preciso credenciar isso junto à União. Para isso eu preciso de recursos. Então nós vamos ter que fazer a abertura desses recursos através do Estado e da União, para termos mais leitos de UTI à disposição da cidade, para termos mais tomografia à sua disposição, para termos mais ultrassom. Nós vamos precisar buscar mais recursos para construir escolas, construir creches. A população não para, ela cresce. Todo mundo sabe que ela cresce. Se hoje nós já estamos com uma demanda alta, você imagine daqui a alguns anos. A demanda vai ser maior ainda. Então nós temos que acionar os nossos deputados, aqueles que estão coligados com os nossos partidos que estão juntos, para votarem contra essa medida. Se quiserem, coloquem uma emenda descongelando a saúde e a educação. O restante eu concordo sim. Concordo porque o restante é dinheiro praticamente jogado fora. 1 minuto para a réplica, jornalista João Jabbour. Bom, a maioria dos deputados do seu partido, o PV, e também dos partidos que compõem sua aliança, votaram a favor da PEC 241 na sua integralidade. Então, o senhor está manifestando aqui um posicionamento de discordância em relação ao seu próprio partido e dos partidos aliados. Não vejo problema nisso. Seria interessante até que as instâncias superiores soubessem desse posicionamento, porque eu acho que é uma forma enfim, de movimentar o estamento político de uma forma saudável, né? Debatendo-se as ideias também internamente dos partidos. Eu gostaria de saber agora, aproveitando o direito de réplica, candidato, como é que o senhor vê a situação das finanças de uma forma geral no município de Bauru? O senhor já fez um diagnóstico, uma análise, o senhor fez um recorte da saúde, mas o restante também, até a manchete de hoje do Jornal da Cidade, mostra que não há dinheiro mais para a Secretaria de Obras e que ela vai ficar praticamente 2 meses parada. O senhor já tem um plano de emergência caso seja eleito para os primeiros meses? Por isso, gente, vocês que estão nos ouvindo aí, né? Vocês viram só a situação que está sendo colocada do Brasil como um todo. Eu não teria entrado como candidato a prefeito se eu não tivesse um plano, junto ao governo do estado, para fazer os investimentos aqui na cidade de Bauru. Está aí a importância de nós termos esse relacionamento íntimo com o governador Geraldo Alckmin, que já sentamos juntos com ele, com o deputado Pedro Tobias, que já sentamos juntos com ele. Ora, o hospital estadual vai ser reformado. Já que ele vai ser reformado, vamos aproveitar o projeto, é só desviar a função dele. Um hospital do idoso, já está resolvido o problema. As outras obras todas, nós temos condição de reformar a nossa usina de asfalto para poder dar garantia de pelo menos 400 quadras de asfalto por ano aqui no município de Bauru. 7 creches foram oferecidas pelo governo do estado para o município. Nós não pegamos nenhuma. Essa é a hora de chegar e lá destravar isso
Governador, dá aqui as creches, que eu tenho 1.333 crianças que entraram com mandado judicial para poder ter aí o direito de ter o seu filho na creche. Em relação ao posicionamento dos outros partidos que estão coligados, eu quero dizer o seguinte, essas pessoas estão longe da cidade de Bauru. Todo mundo sabe aqui a dificuldade que é poder internar um paciente no hospital. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta é da jornalista Nádia Naura, da TV Prevê, também para o candidato Raul Gonçalves de Paula. Raul, aproveitando essa pergunta do colega João Jabor, você comentou agora, em resposta à questão dele, que o déficit da saúde já será de 36 milhões de reais para 2017. E ele até sugeriu se você havia aí pensado num plano de emergência para governar, caso eleito, Bauru aí nos próximos meses, nos primeiros meses do ano. A questão aqui é que como é que vai se cumprir tantas promessas que ambos os candidatos vêm fazendo no decorrer da campanha deste segundo turno, claro, também no primeiro turno, considerando essa queda de arrecadação, tanto do ICMS como do Fundo de Participação. Aonde, de fato, está o dinheiro? Porque criatividade, parceria, vão pagar as contas? Bom, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo, acabei de falar aqui das creches, Esses recursos estão disponíveis, nós é que perdemos essa chance. Nós não podemos perder a chance daquilo que está disponível. Existem projetos para fazer isso. Quer ver outra coisa importantíssima? Foi dito aqui que vai ter mais 10 mil unidades da Minha Casa Minha Vida para serem disponibilizadas aí, provavelmente, para os municípios de Bauru e vizinhos. Olha o que aconteceu lá no Córrego da Grama. Aí você tem o Três Américas 1 e 2. Foram colocadas todas aquelas unidades ao lado do posto de saúde do Nova Esperança. O que aconteceu? 6% de todo aquele dinheiro investido tinha que ser investido na reforma do posto de saúde, nas escolas ali próximo. Esse dinheiro não foi utilizado, o dinheiro voltou para Brasília e agora sobrou para o município ter que arcar com uma reforma sozinho do posto de saúde. Assim é complicado. Nós não podemos perder essa chance. As parcerias servem para isso. Você pode ter parcerias com o governo do estado, com a iniciativa privada. Em muitos empreendimentos a iniciativa privada pode agir, principalmente as parcerias públicos-privadas, E você tem que ter a parceria com o governo federal. Essas parcerias, elas têm que ser utilizadas dentro de portarias específicas. Por exemplo, Hospital Manuel de Abreu. Existem as portarias para você transformar aquilo num hospital de retaguarda, que são as unidades de cuidados prolongados. Quem está aí em casa e sabe aquele paciente que sofreu, seu pai, sua mãe, sua avó, que sofreu um derrame cerebral e está precisando hoje se alimentar por sonda, olha o preço que custa isso. Se você não tiver o poder público te ajudando, você sabe que vai ser muito difícil você conseguir dar um atendimento e um cuidado digno para o seu pai, para sua mãe e para sua avó. Nós estamos aqui para fazer esse contraponto. Nós vamos sentar junto com o governador, junto com os nossos ministros ligados à nossa coligação e fazer com que esses recursos cheguem à cidade. Eu repito, eu só prometo aquilo que é possível fazer. Aquilo que não é possível fazer, eu não fantasio, porque é uma questão de respeito com você. Eu não teria entrado nisso se eu não tivesse certeza daquilo que eu vou fazer, porque o meu nome está envolvido nisso. 1 minuto para a réplica, caso queira, jornalista. Raul, você disse que é favorável às parcerias público-privadas. E de que forma pretende engatilhar já a execução disso nos primeiros meses de governo, caso seja eleito? Veja, a primeira delas é a iluminação pública, Hoje nós temos um gasto aí nós recolhemos 6 milhões com a taxa de iluminação pública e já está gastando 9 milhões. E se a gente for pegar as trocas das lâmpadas, como está prevendo as portarias federais, isso deve dobrar de volume, vai para 18 milhões de reais. Se tivermos uma parceria público-privada, onde as empresas vão participar do processo, vão trocar todas as lâmpadas para a gente, eles passam a ficar responsáveis pela troca e manutenção dessas lâmpadas e ainda vai fazer isso com troca de lâmpadas por LED. A cidade fica muito mais bem iluminada. E pasmem vocês, vai gastar 75% menos de energia. E nós ainda vamos ter uma fatia desse filão, que vai ser suficiente para comprar matéria-prima para poder fazer o asfalto na nossa usina de asfalto. Isso que é criatividade. Nós temos que saber jogar o jogo. Se não soubermos jogar o jogo, nós vamos sim entrar nesse caos que está sendo anunciado aqui. Jornalista João Jabur, do Jornal da Cidade, pergunta agora para o candidato Clodoaldo Gazeta. Candidato,
Todos os brasileiros sabem que os partidos políticos, eles na verdade são apenas plataformas, trampolins para se chegar ao poder. De fato, eles estão enfraquecidos, eles não têm representatividade, não significam nada para as pessoas no mundo real. E por isso mesmo vem aí, brevemente, possivelmente, uma reforma partidária e política. E na primeira questão feita ao candidato Raul, isso já fica claro, né? O Raul tem uma posição aqui em Bauru, o partido tem outra lá em Brasília. E em relação ao senhor, candidato Gazeta, sua coligação tem o PCdoB e o DEM. São dois opostos diametralmente diferentes. O primeiro, o PCdoB, afirma que a cassação da presidente Dilma foi um golpe. O segundo, o DEM, defendeu a cassação, trabalhou pela cassação. Podia incluir aí outros partidos da sua coligação. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu não me lembro do senhor já ter se manifestado, talvez já tenha dito, mas foi golpe ou não foi golpe a cassação da presidente Dilma? E o senhor está satisfeito com o governo Temer? Esse governo vai resolver, pelo menos esse momento de crise profunda do país? Bom, primeiro que nós temos uma composição de partidos que é o espelho da sociedade. E é muito legal isso, né? Porque a cidade de Bauru está representada nos 10 partidos políticos que compõem a nossa coligação. Como você bem disse, tem do PCdoB ao DEM, PSC, PP, PTB, várias agremiações partidárias que têm relações tanto com o governo federal como com o governo estadual, né? Então isso é o espelho da sociedade, é a cara da sociedade. O que você citou, e é correto dizer, né, os partidos políticos hoje estão muito aquém daquela representatividade que o povo brasileiro quer deles, né? E a reforma política está aí, vai bater nas portas do Congresso Nacional, talvez o ano que vem, para que a gente tenha uma grande reforma política para repensar os partidos políticos e também os processos eleitorais, financiamento público de campanha, os tempos de televisão, como é que vai, a cláusula de barreira que deve ser retomada novamente pelo Congresso Nacional. Então você tem aí um grande componente de discussão política do país e que vai ser muito importante e necessário, né? A questão do governo não foi golpe, né? Todo mundo sabe disso, acho que a gente não precisa mascarar mais esse processo. Não teve golpe nenhum, foi um processo democrático que teve o aval do Supremo Tribunal Federal, teve uma ampla defesa, nós sabemos disso. E acredito que o governo Temer possa dar o encaminhamento que o país necessita. Pelo menos tem feito isso nesses primeiros movimentos de rediscutir o país. Está aí a PEC 241, para que o país possa ser também avaliado do ponto de vista dos gastos públicos, né, que é fundamental que a gente também tenha esse receio, né, como é que nós vamos encarar os próximos 20 anos em relação aos gastos públicos. E a PEC 241 já era para ter sido colocada desde a época quando o Fernando Henrique Cardoso fez a lei de responsabilidade fiscal. Ela só foi protelada e agora caiu no colo do atual governo e é importante que o país possa discutir também as suas finanças. Então, é isso. Acho que a reforma política é importante, necessária e fundamental para que o país possa se reencontrar com os partidos políticos após essa reforma que certamente o Congresso Nacional irá fazer. 1 minuto para a réplica, João Jabur. É prática comum no Brasil, nas cidades, que os partidos políticos, após a vitória num pleito eleitoral, passem a reivindicar cargos, espaços e passem, principalmente, a fazer algo que nós observamos quase que diariamente, a pressionar os diversos órgãos de governo, de acordo com os seus ocupantes no cargo máximo, a obter favores, a benesses, ajuda, contratações, por exemplo. Eu gostaria de saber do senhor que tipo de compromisso o senhor pode deixar aqui, candidato, em relação a duas coisas apenas, para ser breve. Cargos de confiança, que a Prefeitura tem tanto na administração direta quanto indireta, pelo menos 200, um pouco mais talvez, e também em relação a essas pressões que nós vemos há anos, a governos e governos aqui na cidade de Bauru, pressões de todo tipo, de toda sorte. Eu acho que essa pergunta é extremamente pertinente, Jabur. E eu tive ontem a oportunidade de assumir esse compromisso publicamente lá na palestra que eu fiz com a Senag, né? Não haverá essa troca de favores com os partidos que nos apoiam. As pessoas podem ter a certeza absoluta disso. Não é possível que a gente ganhe as eleições e repita o mesmo problema que outras cidades e que o país fez ao longo desse tempo, de fazer o aparelhamento da cidade de Bauru com partidos políticos. As nossas indicações, todas elas serão estritamente técnicas e necessárias. E antes delas serem efetivadas, nós estaremos publicando o currículo das pessoas, para que as pessoas possam conhecer exatamente quem vai ocupar os cargos de secretaria na cidade de Bauru e principalmente os cargos comissionados, que eu tenho um outro viés, um outro pensamento. Os cargos comissionados, eles têm que estar, todos eles, ligados a um projeto específico da cidade, para que eles possam ser cobrados diuturnamente da realização desses projetos. E vou fazer isso.
Então não haverá nenhum processo de repartição política do governo, as pessoas podem ter confiança nisso. Eu não vou jogar meus 25 anos de história política para a cidade fazendo o mesmo do mesmo. Muito obrigado, candidato Clodoaldo Gazeta. Está encerrado o segundo bloco deste debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Bauru, ao cargo de prefeito, neste segundo turno, eleição que acontece no próximo dia 30. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para o terceiro bloco, onde os candidatos farão perguntas entre si, com direito à réplica e tréplica. Este debate será reapresentado amanhã, a partir das 9 horas da noite. Nós vamos para um rápido intervalo e dentro de 3 minutos estaremos de volta. Eleições 2016, debate eleitoral aqui pela TV Prevê. Estamos de volta com o nosso debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru, nesta eleição, no segundo turno que se realizará no próximo dia 30. E de acordo com as nossas regras, agora os candidatos farão perguntas entre si, com 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. E de acordo com o sorteio que fizemos há alguns instantes, o primeiro candidato a fazer pergunta é o candidato Raul Gonçalves de Paula. Muito bem. Candidato, o senhor acabou de falar agora há pouco que o senhor falou em fechar a Coab, né? Que ela permaneça aberta até que ela funcionar como um escritório de cobrança praticamente, né? Mas nós temos aí dívidas, né, que são conhecidas aí do município, de R$500 milhão com o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em relação à Caixa Econômica Federal. E também temos dívidas judiciais, que uma delas já caiu no nosso colo, né? Nosso colo que eu falo assim, no colo da Prefeitura, caiu no colo da Prefeitura, de R$123 milhões, que é uma dívida da Coab, junto a uma construtora em processos que está se movendo junto também à Caixa Econômica Federal. O senhor acha que isso não é problema para o município? Isso é tão problema que a gente já iniciou as tratativas com o governo federal para que a gente possa conversar maduramente a partir do ano que vem. Falei isso com o ministro Gilberto Kassab hoje, que esteve em Bauru, para que logo no começo do ano que vem, se tudo correr bem, se Deus assim nos permitir ganhar as eleições, a gente já iniciar um canal de diálogo com o governo federal em relação a essas dívidas. O senhor sabe muito bem que elas são impagáveis para o município de Bauru se elas forem cobradas no curto prazo de tempo. A prefeitura fica totalmente sem possibilidade de fazer as ações necessárias. Nós teríamos que fechar a cidade de Bauru por conta disso, né? Então, vale ainda um processo de negociação, vamos fazer isso incessantemente junto ao governo federal e, se Deus assim permitir, a gente vai ter êxito também, assim como outras Coabs em outros municípios também tiveram, né? Então, vamos fazer o processo de negociação. É exatamente isso que a gente tem experiência em fazer. Fizemos isso para a elaboração do plano de governo, né? Esse é um processo de negociação com a sociedade, de conversa, olho no olho com a cidade de Bauru, para que nós pudéssemos escrever um plano de governo que fosse compatível com os anseios da cidade e das pessoas, e vamos fazer isso também maduramente a partir do ano que vem com o governo federal, para que a gente possa ter um horizonte bem melhor a partir do ano que vem com relação à Coab. 1 minuto para a réplica, caso queira, candidato. Nós não temos intenção nenhuma de fechar a Coab. O que nós queremos fazer é separar a dívida da Coab na dívida que é da Coab e a dívida que é da Prefeitura. Isso precisa ficar mais claro, muito mais claro. Não está bem claro esse tipo de situação. E a Coab ela tem que voltar nas suas origens, ela tem que voltar a construir casas. Ela tem condição de construir casas. Seria uma forma dela ficar independente até 2026, como o senhor mesmo está propondo, a não depender da Prefeitura Municipal de Bauru. Até porque Bauru detém 72% das suas ações. E o restante? E as outras cidades? Como é que fica isso? Além do mais, existe também um ponto que tem que ser discutido, que o capital social da Prefeitura é de R$4,5 milhões. 72% é 3,2 milhões. Nós vamos responder por isso, não mais do que isso. Então não temos que ter mais medo da Coab, nós temos que fazer ela voltar a construir, porque nós temos 27 mil pessoas da cidade de Bauru necessitando de uma moradia. E você que está me ouvindo aí, que não tem sua casa própria, está pagando um aluguel de R$400, R$500, a Coab tem condição de fazer casa, associar com o CDHU, prestação de R$135 por 10 anos, subsidiada pelo governo do estado.
Um minuto para a tréplica candidato Gazeta. Eu acho que você não prestou atenção na minha resposta para a jornalista Nádia quando eu respondi se a Coab tiver a possibilidade de fazer novamente a construção de casas populares, ela fará isso. Né? Nós temos que avaliar do ponto de vista técnico, financeiro, estrutural, se ela vai ter condições de fazer isso a partir do ano que vem. E eu não disse, longe disso, falei alguma coisa de fechar a Coab. Eu falei que ela tem um processo de primeirização que está encaminhado até 2025. Né? Se ela não tiver a possibilidade de retomar as construções, ela perde a função de existir. Né? Então, não estou dizendo aqui que vou fechar nada, ao contrário, estou dizendo que eu vou avaliar o cenário nacional do governo federal com relação aos investimentos na Coab, para ela voltar a construir, se isso for possível, vamos fazer. Né? Longe de pensar em fechar qualquer ação da prefeitura, temos funcionários públicos exemplares, tanto na Coab como no DAI e na Endurb, e eles têm que ser valorizados, e nós faremos isso. Né? A próxima pergunta é do candidato Clodoaldo Gazeta ao candidato Raul Gonçalves de Paula. Eu vou voltar na questão das nossas empresas públicas, e eu acho que é importante a gente poder debatê-las ao extremo aqui. Vamos falar do DAI. Né? O DAI, que já foi uma referência de gestão no passado, infelizmente se encontra numa situação muito difícil. Ele tem total possibilidade de ser recuperado com a ajuda dos funcionários públicos. Nós vamos valorizá-los para que eles possam nos ajudar a recuperar o DAI do ponto de vista de gestão e financeiro também. E eu queria ouvir a opinião do candidato, já que o PR, o partido que está coligado com você, né, foi o grande gestor do DAI, assim como da saúde pública, e foram os dois setores da prefeitura que ficaram exatamente no fundo do poço nessa atual administração. Bom, eu já disse que eu vou fazer um governo novo. E governo novo significa colocar pessoas competentes e técnicas nos seus lugares. Eu tenho certeza que o senhor não ia querer, né, que um médico não especialista numa certa área quisesse abrir a sua barriga se ele só entende de mexer na orelha. Né? Então, o que está precisando em todos os setores públicos da cidade de Bauru são pessoas competentes nas suas mais diversas áreas. Quando você fica com muitos partidos coligados, né, eu não estou conseguindo entender, inclusive, o seu raciocínio, porque você está com 10 partidos, agora foi para lá mais uns 4, 5. O senhor vai dar uma banana para esses partidos, não vai chamar eles para poder compor o seu governo? Também não consegui ver esse pedaço da história. De qualquer forma, o DAI é uma empresa super viável. Converse com os funcionários, eu fiz isso. Converse com os funcionários, a solução está na boca deles. Eles sabem muito bem, tem funcionário de 20 anos, 25 anos lá dentro, eles sabem tudo que tem que fazer. Achei excelente, os engenheiros que estão lá são engenheiros capacitados, nós temos que ouvi-los e transformar aquilo numa medida de ação. Imagine se eu oferecesse para você, população da cidade de Bauru, uma empresa que vendesse um produto exclusivo, que no caso é a água, você vai receber à vista e não tem concorrente na cidade. Como pode dar errado uma empresa dessa? Só tem que dar certo. Nós não temos que terceirizar o DAI para ninguém, nós temos que fazer com que o DAI volte a ser a menina dos olhos de ouro da Prefeitura de Bauru, como ela sempre foi. Né? Para isso, nós temos que aumentar a sua capacidade de reservação, não podemos ficar jogando água só na pressão da bomba dentro dos canos, não tem cano que aguente isso. E ainda fica causando o quê? Rompimento dos canos embaixo de um asfalto que acabamos de fazer. Um patrimônio de 50, 60 mil reais numa quadra de asfalto, você esperou tanto tempo para fazer isso, daqui a pouquinho você vê o DAI lá, metendo a serra, né, em cima do asfalto para poder fazer um conserto. E o conserto você viu como é que fica, né? Totalmente ondulado. Então, o DAI tem condição suficiente para se manter desde que tenha uma gestão técnica. Um minuto para a réplica. O nosso plano de governo, ele foi discutido também com os funcionários do DAI. E olha que surpresa legal, eles nos ajudaram a escrever o que está aqui no plano de governo. Esse documento aqui, ó, que é o nosso plano de governo, foi elaborado com a ajuda direta dos funcionários do DAI. Talvez na história de Bauru, nenhum prefeito tenha feito isso, de ter a sensibilidade de ouvir os funcionários públicos da prefeitura para saber quais são as demandas da cidade, na visão deles, para que a gente pudesse elaborar um plano de governo também compatível com a visão que os funcionários públicos têm. Então ele está exatamente de acordo para que a gente possa melhorar o DAI do ponto de vista de gestão, ter os investimentos necessários para a valorização dos funcionários públicos municipais, e o presidente do DAI vai ser escolhido em conjunto com os funcionários públicos municipais, para que ele possa ter o respaldo também dos funcionários para poder fazer com que o DAI volte a ser aquela referência de gestão que foi no passado tão recente. Um minuto para a tréplica. O DAI, a parte técnica do DAI está bem esclarecida. Nós temos um plano diretor de águas, gastamos
A prefeitura gastou dinheiro para fazer o plano diretor de águas e ele não foi colocado em prática ainda. Nós temos que aumentar a reservação, temos que reformar a estação de tratamento de água, nós temos que melhorar a captação de água. Quem mora naquela região ali do Jardim Solange e adjacente sabe o que é sofrer. São 140 mil pessoas que em janeiro sofreram mais de 10 dias com a falta de água. Nós temos que fazer a setorização de todo o setor de água do DAI. Imagine você que mora ali nos altos da Bela Vista e quem está lá embaixo, ali perto da Rua São Paulo. Um vazamento na Rua São Paulo, você vai ter que esperar esvaziar toda a água lá de cima da Carlos Marques até esvaziar o sistema para fazer o conserto. Não tem registro em todo esse sistema. Então nós temos que fazer a setorização do setor e interligar todos os postos da cidade para quando faltar água de um lado, você conseguir jogar água do outro lado. O DAI tem solução sim. Nós precisamos ter prioridades. Muito obrigado, candidato. E agora inverte-se a situação. O candidato Gazeta fará a sua pergunta para o candidato Raul. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Bom, já que a gente está falando das empresas, vamos falar também da Endurbe, que é outra empresa importante na cidade de Bauru. E eu me lembro que você já se referiu a ela como um problema da cidade. E eu não vejo assim. Eu acho que a Endurbe pode ser, sim, uma grande prestadora de serviço para o município de Bauru. Lá também temos que valorizar os funcionários públicos municipais. Nós temos todos os setores da Endurbe sendo... Eles têm lucro, dão lucro para a Endurbe, para que ela possa funcionar. Infelizmente, a grande quantidade de indicações políticas, de cargos comissionados, faz com que a empresa fique deficitária do ponto de vista de gestão e financeiro. E nós vamos recuperar a Endurbe do ponto de vista de gestão para que ela possa prestar um melhor serviço para a cidade. E aí gostaria de ouvir também a opinião do senhor em relação à Endurbe. Qual é a sua visão em relação a essa empresa que sempre prestou um serviço de boa qualidade para a cidade de Bauru? Eu não estou me referindo à Endurbe no serviço de qualidade, né? Eu me referi à Endurbe exatamente no cabidão de emprego que ela é. Né? Todo mundo sabe que ali tem mais de 90 cargos comissionados ali dentro, servindo para sangrar a Endurbe. Enquanto isso, os catadores que vão pegar lá o lixo, eu fui ver um motorista outro dia, ele ficou com o pé no acelerador e no outro pedal para poder fazer com que a máquina girasse lá atrás. Os caminhões estão totalmente sucateados. Se você fizer uma economia nos cargos comissionados, dá para comprar um caminhão por mês, se vocês terem uma ideia. Né? Enquanto isso, aquele funcionário de carreira com 20, 25 anos de Endurbe não tem a mínima condição de acessar um cargo de direção. Por quê? A cada vez que troca um prefeito, vai lá, entra outra pessoa. Se pelo menos soubesse mandar no serviço que está fazendo, mas não sabe. Tem que ter um prefeito corajoso, um prefeito que não tem rabo preso com ninguém, para acabar com essa mordomia. Aí vai sobrar dinheiro para comprar os caminhões de lixo, vai sobrar condição técnica para você fazer com que aquele funcionário que dedicou a vida inteira dele dentro da Endurbe possa ser um dia um diretor. Isso sim que tem que fazer. E outra coisa, nós temos que fazer com que a Endurbe faça outros tipos de serviços, como por exemplo, lá dentro ela podia fabricar os brinquedos que vão para praças, para nossas praças públicas, que são feitos do quê? Eucalipto tratado, pneu velho, você pode com um soldador, um pintor, um serralheiro, fazer aqueles brinquedos, e aí assim nós teríamos uma manutenção constante. Faz os brinquedos, colocamos nas praças, no momento que quebra, por exemplo, uma gangorra, você vai lá, tira o pedaço da gangorra que está quebrado, leva lá para a Endurbe, eles consertam, traz de volta. Olha a velocidade que isso ia acontecer. Além do mais, o dinheiro ia ficar aqui na cidade, nós temos que contratar mais gente dentro da Endurbe. Hoje não acontece isso. A prefeitura fica licitando o processo e você vai comprar os brinquedos aonde? Porto Alegre. Lá vai o nosso dinheirinho para Porto Alegre. O dinheiro tem que ficar aqui, no bolso dos bauruenses. 1 minuto para a réplica, candidato Gazeta. Bom, eu queria assumir aqui publicamente um compromisso com os funcionários da Endurbe, porque geralmente tem surpresas no caminho. Então, nós não vamos privatizar a Endurbe em hipótese alguma. Vocês podem ficar despreocupados disso, tá? Nosso governo não tem essa visão privatista e muito menos nós vamos fazer com que a Endurbe seja um problema para a cidade. Longe disso. Nós vamos valorizar também os funcionários públicos municipais e vamos dar mais uma carteira de ações para que a Endurbe possa prestar um serviço para a cidade, como por exemplo a capinação dos terrenos baldios. Né? Já existe uma lei específica, outras cidades já fazem isso e nós vamos fazer com que a Endurbe também possa encampar esse serviço e gerar mais recursos, né, para que a prefeitura possa remunerar a Endurbe melhor, para que ela possa pagar também melhor os seus funcionários. Então a Endurbe é sim uma empresa importante para a cidade de Bauru. Nós ouvimos vários setores da Endurbe para poder também escrever o nosso plano de governo e vocês estão contemplados aqui. Nós estaremos juntos aí na Endurbe também para escolher o presidente, para que a gente possa fazer uma gestão melhor, equilibrada e que a gente possa ter uma nova pessoa comandando os destinos da companhia a partir do ano que vem.
Um minuto para a tréplica, candidato Raul. A Endurbe, de tudo isso aí, ela precisa ser reaparelhada. Se você colocar os caminhões de lixos novos, tenho certeza que isso vai gerar uma grande economia para o município de Bauru. Os funcionários lá conseguem falar para você o que precisa ser feito. Agora, o que está acontecendo? Parece que existe uma intenção, né, para fazer com que o nosso lixo, por exemplo, hoje está sendo levado lá para Piratininga. E nós estamos pagando, parece que pedágio nisso ainda. Né? O governante da prefeitura ainda não sentou para dizer assim, ó, todo dia eu estou indo aí, gente, vamos dar uma economia. Um dinheiro desse de pedágio, um pedágio desse poderia ser feito uma economia suficiente para comprar milhares de comprimidos de remédio para hipertensão arterial. Então, o prefeito ele tem que estar antenado. Não é porque você entra no sistema, entra naquela ciranda e você vai sendo tocado aquilo como se aquilo fosse normal. Não é normal. Uma Endurbe ter 90 cargos de comissionados não é normal. No governo do Tugan Jerami, ela era tocada com a metade dos funcionários hoje. Hoje está com mais de 800 funcionários. Agora, encerrando o bloco, o candidato Raul Gonçalves de Paula fará pergunta ao candidato Clodoaldo Gazeta. Candidato, muitas cidades tiveram seu desenvolvimento acelerado após a instalação de uma faculdade de medicina. É um sonho dos bauruenses ter aqui uma faculdade de medicina, né? Eu mesmo fui obrigado a fazer o meu curso de medicina fora, porque aqui não tinha uma faculdade há 30 anos atrás. Já sou formado há 30 anos. E recentemente também meus 2 filhos se formaram fora e agora estão terminando a residência médica e estão para voltar aqui para a cidade para poder executar a função de médico deles. Eu queria saber o seguinte, candidato, o que o senhor sabe sobre isso? É um sonho de todo bauruense, faz muito tempo que eu ouço falar isso. Desde que eu sou pequeno aqui na cidade, eu já escuto falar sobre essa história da Faculdade de Medicina. Nós tivemos a grande oportunidade de ter essa faculdade recentemente. Ela vai ser implantada até o final do ano e nós vamos ter uma faculdade privada em Bauru, né? O que ficou nesse processo todo e foi muito desgastante para a cidade é que muitas pessoas em Bauru, do setor de medicina, tentaram trazer faculdades que não eram da cidade, e, ao invés de estar investindo e ajudando faculdades locais a trazer o curso de medicina para cá, o que me deixou muito perplexo com relação a isso. Mas ela virá. Esperamos também que o governo federal seja sensível para que a gente possa ter uma faculdade pública de medicina na cidade. E nós vamos nos empenhar diuturnamente para conseguir isso junto ao governo federal, ou talvez junto ao governo estadual. Basta ver as possibilidades que existem para que a gente possa trazer esse curso de medicina também público para a cidade de Bauru, que merece há muito tempo. E nós vamos fazer isso. Vamos ter um particular e também vamos atrás desse curso de medicina público que a cidade tanto espera há muito tempo. Um minuto para a réplica, candidato Raul. Eu participei ativamente desse processo, né? Foi um processo que veio junto com o programa Mais Médicos, que também visava conseguir também as vagas para residência médica, que é o que está faltando muito em todo o Brasil. Os cursos de especialidade também são importantes. E esse processo, ele foi feito há mais de 2 anos atrás. Quem fez o processo, quem escreveu esse processo foi o município de Bauru e teve a anuência da participação do Estado no que tange ao hospital estadual, né, ao hospital de base e também a maternidade de Santa Isabel. Então, olha a importância das parcerias. Hoje nós estamos com a parceria com o governo do Estado. O governador está do nosso lado, o deputado Pedro Tobias também. Se nós não abrirmos os espaços da maternidade de Santa Isabel e do hospital de base para instalar a faculdade de medicina, os estudantes não vão ter onde ficar. Então, a importância deste processo da parceria do Estado junto com o governo municipal para que a faculdade de medicina seja instalada. E quem ganhou foi a Uninove. Um minuto para a tréplica, candidato Gazeta. Lembrando que a nossa faculdade local, a FIB, também disputava esse processo. E ela, infelizmente, não teve apoio de alguns setores da cidade, que se ela tivesse tido esse apoio, certamente poderia ser contemplada. Mas, infelizmente, não foi. E nós vamos lutar bastante para que isso venha para cá. E também eu acho que gostaria de chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo, exatamente para a gente colocar um ponto final nessa história do próximo prefeito da cidade. Seja ele quem for, você imagina que o governador, ou o deputado Pedro Tobias, ou o presidente da República, vai ter um olhar de viés para a cidade se o prefeito que ganha a eleição não for vinculado à sua agremiação partidária? Longe disso, gente. O governador do estado, o deputado Pedro Tobias, o presidente da República, vai ter um olhar
muito comum para todas as cidades do país, independente da agremiação política que está governando a cidade naquele momento. E certamente nós vamos contar com o apoio do governador, do deputado Pedro Tobias, do presidente da República, dos deputados que têm voto na nossa região, para que a gente possa ter uma região melhor, uma cidade melhor, e eles vão estar sempre de um olhar refinado aqui para a nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Nós estamos encerrando o terceiro bloco deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazeta e Raul Gonçalves de Paula. Nós teremos a reapresentação amanhã, às 9 horas da noite, na íntegra deste debate, aqui por toda a nossa rede, pela TV Prevê. No próximo bloco, no quarto bloco, nós teremos as perguntas dos jornalistas João Jabur, que vai iniciar fazendo a sua pergunta, e em seguida a Nádia. Vamos para um rápido intervalo e vamos voltar para o quarto bloco deste debate eleitoral. Eleições 2016, debate eleitoral, cobertura total pela TV Prevê. Estamos de volta com o nosso debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Bauru para o cargo de prefeito na eleição que se realizará no próximo dia 30, domingo. E a TV Prevê vai fazer uma ampla cobertura da votação e também na apuração. Inclusive, os candidatos já estão convidados, assim que chegarem os resultados ou forem chegando, virem para a TV Prevê, porque aqui é o lugar de informar a opinião pública tudo aquilo que acontece no momento exato da apuração. Bom, João Jabur, a sua pergunta agora é para o candidato Raul Gonçalves de Paula. É com você. Obrigado, Samuel. Candidato, há cerca de 5 anos a Prefeitura implantou 3 planos de cargos, carreira e salário, os famosos PCCS. Um na saúde, um na educação e outro no setor administrativo de uma forma em geral. Está vencendo agora um prazo de 5 anos para que se façam alguns ajustes previstos nesses planos, aprovados inclusive pela Câmara Municipal. Um desses ajustes prevê um aumento de 15% no salário base de cada servidor que realizou curso ou algum tipo de aprimoramento profissional nos últimos meses. E uma grande parte, pelo que nós soubemos, já fez esses cursos, na educação principalmente, que tem 2.000 funcionários, uma grande parte, talvez a maioria já tenha feito, então serão milhares de servidores que terão direito a 15% no salário, começando agora em novembro, depois em janeiro e depois em março também, de uma forma escalonada, saúde, educação e administração. Por outro lado, em março tem o dissídio coletivo da categoria dos servidores. O senhor agora há pouco, numa resposta, até disse que nos últimos 2 anos os servidores não tiveram reajuste nem da inflação, né? Foi isso que o senhor quis dizer. Então, eu queria saber se o senhor já estudou esse abacaxi, esse tremendo abacaxi, por quê? A Prefeitura está no limite dos gastos com salário, no limite próximo a 50%, o limite é 51,3%, estabelecido pela lei fiscal. E também não há recursos, né? Nós ainda não temos uma arrecadação em alta, pelo contrário, ela esse ano todo foi de baixa. O senhor estudou isso? Como é que o senhor vai fazer para desatar esse nó, já de cara, garantir o que os servidores têm direito e também não desfalcar ou não deixar a Prefeitura ainda mais deficitária? Muito bem. Eu acredito que a população que está nos ouvindo, elas não vão nem conseguir entender o que nós estamos falando, né? Porque é uma coisa bem inerente ao funcionalismo público, o PCCS. No entanto, essa possibilidade, né, que já existe em lei, em que os funcionários têm o direito a 15%, está em lei. A Prefeitura vai ter que dar isso, né? A não ser que essa lei fosse revogada, mas se ela está em lei, vai ter que ser feito. Mas isso vai criar uma discrepância salarial entre os funcionários que vai gerar um problema muito sério. Outro dia eu estava na Praça dos Expedicionários e fiz a pergunta para o motorista se ele tinha feito algum tipo de curso para ele ter direito aos 15%. O motorista tinha acesso à informação e tinha feito. As 2 pessoas que estavam varrendo a praça nem sabiam do que eu estava falando. Então, olha só, um vai ter aumento de 15% e os outros 2, que ganham salários, inclusive menores, não vão ter esse direito. E aí, como é que fica? Então, isso vai criar uma injustiça social dentro do plano muito grande. E nós vamos ter que sentar, rediscutir isso,
o aumento para ser dado, com certeza, se os cofres municipais não tiverem condição, vai ter que ser escalonado isso, para que seja dado aos pouquinhos, mas é um direito hoje adquirido. E aquele funcionário que não fez o curso, que não tem direito a fazer o curso porque não vai encaixar isso, ele vai ter que, talvez, você fazer uma mudança de letra para ele, para não cometer uma injustiça tão grande. Então a prefeitura vai ter que sentar, conversar, rediscutir isso, porque realmente é um abacaxi e vai fazer com que muitos funcionários sejam injustiçados neste plano. Quer ver outra coisa importante que nós temos que rever? Aqueles funcionários que não fizeram mestrado, mas estão lá dando aulas para alunos especiais, por exemplo. Eles fizeram cursos específicos que, do ponto de vista técnico, para a prefeitura, é muito importante. E, no entanto, aqueles diplomas que eles fizeram, aqueles cursos técnicos, para atender as crianças, por exemplo, especiais, não serve, não vai contar da mesma forma como contam com o curso de mestrado. Então, isso tudo tem que ser revisto, porque vai causar uma injustiça muito grande em todo o funcionalismo. 1 minuto para a réplica, jornalista João Jabur. De fato, o assunto é técnico, o assunto é de difícil compreensão de uma boa parte da população, mas é necessário que o Brasil e os municípios discutam, como estão discutindo o equilíbrio fiscal dos governos. Grande parte da crise econômica financeira, que aí sim afeta diretamente o bolso da população, é fruto do desequilíbrio fiscal, no caso do governo federal. Os municípios e os estados também estão nessa mesma batida, nesta mesma preocupação. Então, candidato, afinal de contas, eu queria saber, para arrematar, para fechar, a respeito daquilo que, de fato, os servidores mais esperam, que é um reajuste de salário, pelo menos de acordo com a inflação. O senhor acha que o senhor tem condições de prometer aqui que vai cumprir, ou pelo menos que vai dar a inflação? Aliás, que a inflação que tem caído, né? Me parece que agora já está em 8%, não 9% mais, está indo para 7%. Mas o senhor assume esse compromisso ou não dá para assumir? Nós temos que cortar todos os cargos comissionados necessários para que sobre dinheiro. Nós não podemos ficar gastando dinheiro, por exemplo, como contratar uma empresa para seguir uma obra de engenharia lá na estação de tratamento de esgoto por 7 milhões de reais. Isso já seria suficiente para dar um aumento para o funcionalismo. Nós temos que contratar engenheiros técnicos dentro da prefeitura que saibam fazer o serviço. Aí você vai sobrar dinheiro para que você tenha dinheiro suficiente para poder dar os aumentos para o nosso funcionalismo. Eles merecem isso, é um direito legal. É um direito constitucional. Para a população que está nos ouvindo, para poder entender bem isso daí, tem aquela UPA lá, não UPA, né? Um programa de saúde da família ali no Chapadão Mendonça, que está fechado há mais de um ano. Você tem outra ali na final da Bernardino de Campos. Por que elas estão fechadas? Exatamente pelo gasto, esse gasto de limite prudencial com folha de pagamento. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui repercute sim em você que está aí. Então, os moradores do Chapadão Mendonça, que não tiveram unidade aberta ainda, é por causa disso. Né? Nós atingimos o limite prudencial na folha de pagamento e não conseguimos contratar médicos, enfermeiros e todos os funcionários necessários para abrir essas unidades. Jornalista Nádia Naura para o candidato Clodoaldo Gazeta. Candidato, o senhor formulou uma pergunta a respeito do DAI para o candidato Raul e eu gostaria de perguntar sobre o DAI ao senhor. A maioria de nós, cidadãos bauruenses, nos sentimos bastante assustados quando ouvimos falar em privatização, a possibilidade de privatização do DAI. Mas, diante da falta de recursos, e a autarquia, ela está sem recursos para investimentos. A privatização, considerando-se até mesmo a Sabesp, não seria uma alternativa, porque na iminência de lidar com tantas dificuldades financeiras que vão se apresentar logo no início de 2017, o que fazer com o DAI para que ele consiga administrar as suas finanças e contribuir com um serviço de melhor qualidade? Se eu pensasse nisso, Nádia, eu estaria indo contra toda a minha história de vida política na cidade de Bauru, porque o DAI sempre foi colocado nos meus planos de governo como aquela instituição que pode ser melhor gerenciada e prestar um serviço melhor para a cidade. De forma alguma eu imagino passar o DAI para a Sabesp ou muito menos privatizar o DAI, como algumas prefeituras da região fizeram. Longe disso. O DAI é sim superavitário. Por que ele não é hoje superavitário? Porque nós pegamos 47% da produção de água do DAI, que aí não é água que está sendo desperdiçada, é recursos públicos. Porque você faz a captação dessa água, faz o tratamento dessa água, gasta-se uma energia muito grande para fazer a distribuição dessa água no sistema e você pega 47% da sua produção e joga fora. É claro que nenhuma empresa vai conseguir se sustentar dessa forma.
nós temos que reduzir esses 47% de perdas para 15%, que é aquilo aceitável, para que o DAI volte a ser superavitário do ponto de vista financeiro. Segundo ponto importante, nós temos hoje no DAI, e é a única prefeitura no Brasil que dispõe disso, o recurso lá do Fundo de Tratamento de Esgoto, que todos nós contribuímos na nossa conta de água, tem um recursozinho que é descontado na nossa conta. Esse recurso está lá numa conta específica, né? O dinheiro do governo federal vem para a gente terminar a obra da estação de tratamento de esgoto. E eu vou negociar com a Câmara Municipal, com a nova Câmara, que nós elegemos 8 vereadores dos 17 que tem lá e mais 5 que se somaram agora no segundo turno na nossa coligação, e junto ao Ministério Público também, para que a gente possa utilizar esses recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para o abastecimento de água da cidade. E aí a cidade vai ter muitas obras públicas para que a gente possa diminuir os vazamentos, reformar a nossa estação de tratamento de água e principalmente ter água na casa das pessoas. E com esse investimento vai ser possível fazer isso. Vai ser possível fazer com que o DAI volte a ser aquela companhia que todos nós elogiamos no passado e que possibilitou prestar um grande serviço para a cidade de Bauru nos últimos 20 anos. Mas de que forma, candidato, esses recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, tão específicos para o tratamento de esgoto, seriam utilizados para a distribuição da água? Que investimentos seriam estes? Em poços? Já existe um plano diretor que foi elaborado pelo atual governo e que nós pretendemos transformar esse plano diretor em lei municipal. E aí você tem várias ações que devem ser implementadas na cidade de Bauru para que a gente possa melhorar o abastecimento de água da cidade. Dentre elas, as primeiras é a reforma da estação de tratamento de água, que está sucateada há muito tempo, o conserto de grande parte dos vazamentos, e aí a área central da cidade, Bela Vista e Falcão, são áreas prioritárias para esse investimento, para a troca de tubulações, para a interligação do sistema em rede, para a construção de reservatórios, a diminuição da pressão dos encanamentos, e tudo isso são obras públicas que necessitam de recursos financeiros. E esses recursos virão dessa negociação que eu vou fazer com a Câmara Municipal e com o Ministério Público, para que a gente possa tirar o recurso do Fundo de Tratamento de Esgoto, que já tem o recurso assegurado pelo governo federal, e ele vem. As pessoas têm que saber que esse recurso vem para a cidade de Bauru para a gente fazer definitivamente o nosso tratamento de esgoto, e nós vamos pegar esse recurso que é do bauruense e investir no abastecimento de água da cidade a partir do ano que vem. João Jabur, do Jornal da Cidade, perguntando agora para o candidato Clodoaldo Gazeta. A preocupação segue sendo a mesma. Prefeitura, maior empresa, ou pelo menos a mais importante empresa da cidade, com 7 mil funcionários, aproximadamente, 7 mil famílias, que são os funcionários, aqueles que prestam serviço para a população, para os outros 370 mil bauruenses. E também, além do servidor, o equilíbrio fiscal da prefeitura. Isso vai ser fundamental nos próximos anos. E a pergunta é a seguinte, então, candidato, para aferir o seu nível de preocupação com essas duas situações, com esses dois polos que são próximos um do outro. A Prefeitura de Bauru tem atualmente 3.200 servidores que utilizam plano de saúde. Essas informações foram checadas ainda ontem. Com os dependentes, esse número vai para 11.600 dependentes de plano de saúde. São arrecadados 4% mensais do salário de cada servidor, o que dá mais ou menos R$500 mil por mês. Mas a Prefeitura paga R$1.600.000 por mês para a operadora do plano de saúde. Então tem uma defasagem aí de R$1.100.000. O senhor acha que está bom assim? Deve manter esse desequilíbrio entre o pagamento e o benefício? Ou o senhor prevê alguma medida para equilibrar essas contas? E, enfim, o que o senhor acha do plano, enfim, também que é concedido a esses funcionários? Devem ter, o funcionário público deve ter um plano de saúde particular? Jabur, esse é um direito adquirido pelos funcionários públicos municipais e nós vamos manter esse direito, né? É claro que você tocou num ponto crucial. A partir do ano que vem nós teremos um problema financeiro na cidade de Bauru e precisamos mudar a gestão do município. Eu acredito que uma mudança da gestão mais eficiente, e aí eu volto aqui a citar a questão das subprefeituras, a descentralização do serviço público, levando a prefeitura para mais perto das pessoas, você tendo os equipamentos, os gastos com equipamentos, com manutenção, com combustível, vão diminuir bastante, porque a gente vai levar a prefeitura para mais perto dos problemas que a cidade tem. E, consequentemente, precisamos também fazer uma revisão geral do ponto de vista de gestão na prefeitura, seja na saúde pública, com a informatização de todo o sistema, seja também na educação, para que a gente possa ter um gasto de melhor qualidade para as pessoas e colocar para funcionar aquilo que já existe, né?
Essa questão do funcionário público municipal, e aí eu já assumi esse compromisso publicamente com os funcionários, é estabelecer uma mesa de negociação permanente com o funcionalismo público municipal. De todas as secretarias e os funcionários comigo, né, enquanto prefeito, e também uma mesa de negociação entre os secretários e os funcionários públicos municipais, para que esses pequenos problemas, seja da questão do plano de saúde, que é impactante na folha de pagamento, sem dúvida nenhuma, do orçamento do município, mas, para você ter uma ideia, grande parte dos funcionários reclamam do atendimento na saúde particular desse plano privado. E nós precisamos também negociar com essa operadora uma melhor qualidade nos serviços prestados para com os funcionários públicos municipais. Mas essa mesa de negociação vai ser importante para que a gente possa ter uma outra dinâmica da relação do prefeito com o funcionalismo público municipal. 1 minuto para a réplica, Jabur. Candidato, eu vou insistir só na pergunta do desequilíbrio aí entre o pagamento e o que a prefeitura arrecada dos funcionários, porque para mim, pelo menos, não ficou bem clara a resposta, se o senhor vai atuar em cima desse desequilíbrio. E aproveitando também, gostaria de saber, da mesma forma como eu perguntei ao candidato Raul, se o senhor se compromete em, pelo menos, a inflação garantir para os servidores no dissídio deles em março. Com relação ao plano de saúde, nós vamos negociar com a operadora e verificar quais são as possibilidades de redução desses valores para que a prefeitura possa também ter a sua possibilidade de pagamento efetivo para essa operadora. Se não for possível, vamos ter que trocar de operadora. Então vai ter um processo de negociação com ela para que ela possa prestar um serviço de melhor qualidade para o funcionário público municipal e, ao mesmo tempo, ter uma economia na questão financeira do município. Com relação ao aumento salarial, volto a dizer, nós teremos uma mesa de negociação e seremos transparentes com o funcionalismo público municipal, mostrando as entradas na prefeitura e as saídas dos recursos para que a gente possa discutir em conjunto qual será o aumento dado a partir do ano que vem para o funcionalismo público municipal. Mas a transparência permite com que os funcionários públicos municipais conheçam a verdadeira e real situação da prefeitura para que juntos nós possamos pensar nesse aumento. Se vai sair inflação ou não, vai depender exatamente dessa mesa de negociação que eu farei com eles para que a gente possa ter um relacionamento olho no olho, com verdade, para que a gente possa saber exatamente quanto será possível aplicar no aumento salarial a partir do ano que vem. Muito obrigado, candidato. A próxima pergunta é da jornalista Nádia Naura para o candidato Raul Gonçalves de Paula. Raul, com a queda na arrecadação, com os recursos minguados, as viagens do futuro prefeito aí deverão ser intensificadas. Brasília, São Paulo, enfim. De quem é mais importante o apoio? Embora todo o apoio seja, neste momento, decisivo na condução da administração pública. Mas o apoio mais importante é do governador Geraldo Alckmin ou do seu vice Márcio França, que deverá assumir o governo do estado de São Paulo, se Alckmin realmente sair candidato a presidente da República? A população que está me ouvindo vai saber ter esse discernimento. Quem que é mais importante aqui na cidade de Bauru, na hora de mandar fazer alguma coisa? O prefeito ou a vice-prefeita? Vice-prefeito é um cargo de expectativa, ele só vai assumir o mandato se o prefeito falecer, se o prefeito for cassado, se ele abrir mão do seu mandato. Enquanto isso, quem manda é o prefeito. É assim que as coisas são feitas. Pode ver pelas notícias dos jornais quem é que dá a canetada, quem é que assina os documentos? O prefeito. Então, o governador é quem dá a canetada, é ele que senta, ele que negocia. Né? E nós temos aqui em Bauru, mais do que provado, a situação que aconteceu dos recursos que vieram nos últimos anos. Mesmo não sendo aqui o partido do governador, o que nós tivemos? Tivemos muitos recursos vindo para a cidade, porque o deputado Pedro Tobias é da cidade de Bauru e ele gosta da cidade de Bauru. Foi ele que trouxe todos esses recursos que estão aqui. Eu posso numerar vários. O último, por exemplo, é aqui a duplicação, né, na Rondon, que está indo aqui do famoso trevo da INI até lá no Gasparini. 190 milhões de reais. Quando que o município de Bauru ia ter dinheiro para fazer uma obra desse porte, gente? Não ia ter nunca. Nações Norte. 60 milhões de reais gastos na Nações Norte. E ainda perdemos um recurso que ia fazer ligação ali da Nações Norte até o trevo do Gasparini. Assim que nós assumimos o mandato a partir de janeiro, eu vou atrás desses recursos, já falei com o Pedro Tobias, já falei com o governador. Nós não podemos permitir que percamos um recurso desse porte. Porque as pessoas que saem ali do Gasparini são obrigadas a pegar a pista para poder chegar aqui na cidade. E muito simples, é um percurso fácil de ser feito, né?
e tinha um recurso reservado para fazer isso e o município não utilizou o dinheiro. E assim vai. Então, quem tem mais importância é o governador. Qualquer pessoa, qualquer criancinha de 5 anos na escola sabe que quem assina é o governador, quem assina é o prefeito. Então, gente, pelo amor de Deus, né? 1 minuto para a réplica, jornalista Nádia Naura. Já que é o prefeito que manda, e caso o senhor seja eleito, qual que vai ser a primeira determinação do prefeito Raul? A primeira determinação é todos os cargos comissionados ficarem à disposição. Todos os cargos de secretário ficarem à disposição. Eu quero um governo novo. Governo novo significa mudança. E eu não entrei nisso para brincar. Eu tenho uma vida estável, podia ficar quietinho lá atrás do meu consultório, né? Quando sobrasse um tempinho, eu gosto de pescar lá com a minha esposa e ela ia ficar lá pescando um peixinho, não é verdade? Meus filhos já estão formados, né? Graças a Deus consegui fazer com que eles tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Então, se eu estou entrando nisso, não estou entrando para brincar. Eu quero pessoas competentes no meu governo, não quero pessoas de penduradas na prefeitura, né, sangrando a prefeitura e fazendo com que os funcionários públicos da prefeitura fiquem até enojados, porque eles dedicam a vida inteira deles lá e não têm a mínima chance de assumir um cargo de direção. No meu governo, os funcionários vão ter toda essa chance, porque não vai ter chance para pessoas que não têm a mínima competência de estarem junto comigo governando a prefeitura de Bauru. Muito obrigado, candidato. E está encerrado o 4º bloco deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos para o 5º bloco, onde novamente os candidatos farão perguntas entre si. São 2 perguntas por cada candidato ao seu oponente. Portanto, o telespectador está vendo aí a proposta dos candidatos, a informação daquilo que eles pretendem fazer, caso sejam eleitos no dia 30, dia da eleição, com completa cobertura da TV Prevê. Este debate será reapresentado amanhã, às 9 horas da noite, na íntegra, para que você, se por um motivo ou outro não assistiu ou queira ver outra vez, tenha a oportunidade de vê-lo aqui pela TV Educativa, de sinal aberto, com cobertura regional. Então, intervalo e dentro de 3 minutos estaremos de volta. Eleições 2016, debates eleitorais, aqui pela TV Prevê. Com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Bauru neste 2º turno. E de acordo com nossas regras, estabelecidas juntamente com as assessorias dos candidatos e comunicada à própria Justiça Eleitoral da comarca de Bauru, agora os candidatos farão perguntas entre si. Serão 2 com ordens invertidas, com direito a réplica e tréplica. Este bloco está estimado em 20 minutos. E o primeiro a fazer pergunta é o candidato Raul Gonçalves de Paula. Bom, nós estivemos aqui discutindo agora há pouco a estação de tratamento de esgoto. Todo mundo paga na sua conta de água aquele 100% do valor. Você gasta 34, você paga 68, né? Então sempre dobra, né? Aquele valor é o valor que está sendo recolhido para o fundo de tratamento de esgoto e para o tratamento de esgoto. São 2 valores diferentes ali, um é 40%, outro é 60%. Esse dinheiro está reservado, hoje nós temos cerca de 130 milhões que estão lá disponíveis para a gente fazer a estação. No entanto, tem um dinheiro vindo, próximo de 130 milhões, para fazer a estação de tratamento de esgoto. A pergunta, candidato, esse dinheiro é suficiente para fazer a estação de tratamento de esgoto? Porque o senhor disse que vai usar o restante em outras obras. Ele terá que ser suficiente, porque nós vamos negociar com a empresa vencedora do contrato para, de forma transparente, negociar que os recursos aplicados nessa obra sejam efetivamente realizados. E esse vai ter que ser suficiente, né? Nós não vamos usar mais os recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, até porque o valor já está coberto, já está acordado com a empresa vencedora.
Claro que essas obras que eu estou dizendo, dessa modificação do sistema do fundo de tratamento de esgoto para o abastecimento de água da cidade, vai se dar no tempo, não vai ser de forma imediata que isso vai acontecer. E nós vamos ter, claro, um recursozinho lá garantido para que se precisar de alguma, um aditivo para que possa construir alguma coisa complementar, vai ser colocado ali em prática, não tenha problema com relação a isso não. O que nós precisamos saber, e as pessoas precisam entender isso, é que o dinheiro do governo federal, ele vem para a cidade de Bauru. E não vem porque a vice-prefeita era amiga do presidente ou porque o prefeito tinha suas relações com o governo federal. Longe disso, vem porque nós tínhamos um projeto técnico elaborado pela prefeitura e o governo federal tinha suas responsabilidades internacionais com o Banco Mundial, com a ONU, para que até 2025 cumpra algumas ações de saneamento básico no país. E aí ele identificou Bauru com um projeto técnico interessante e investiu os recursos financeiros a fundo perdido aqui na nossa cidade. Por isso que a obra está assegurada pelo governo federal e os recursos virão para a gente poder complementar a nossa obra. E se tudo der certo, nós vamos usar então o nosso dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto para fazer a questão do abastecimento de água da cidade, quase que resolver definitivamente o problema, né? Porque lá o plano diretor de águas aponta um valor maior, mas 130 milhões investidos na cidade de Bauru em obras públicas importantes para melhorar a sua vida que está nos assistindo com o abastecimento de água da cidade, certamente vai modificar a cara de Bauru para os próximos 20 anos. 1 minuto para a réplica, candidato Raul. Bom, por isso que é importante você ter um gestor na Prefeitura de Bauru. Esse dinheiro que está vindo a fundo perdido é para fazer o projeto que foi aprovado, que é a construção da estação de tratamento de esgoto. Ele não vai ser suficiente. Esse dinheiro vai terminar a obra. Para vocês terem uma ideia, precisa construir uma estação de energia elétrica lá que nem o projeto ainda foi feito. Vai ainda mais uns 50, 60 milhões de reais nessa brincadeira toda. Então isso, a importância de você ter um gestor na Prefeitura de Bauru é você não querer prometer uma coisa que ainda não pode ser feita. Eu não posso enganar vocês, tá? Essa experiência que eu tive como vereador deu essa possibilidade de nós acompanharmos obras, estarmos lá perto, sabermos como a coisa funciona. Nós temos que primeiro terminar a estação, vai consumir mais recursos do que esses 130 milhões e por isso nós temos que usar esse dinheiro que está ali. Então o dinheiro tem que ser reservado. Além disso, ainda vai ter que começar, a estação de tratamento de esgoto tem que começar a funcionar. E aí, para isso, tem que ter um recurso também para fazer isso daí. Então o candidato está enganado e precisa buscar um pouquinho mais de informação. 1 minuto para a tréplica, candidato Gazeta. Eu não estou enganado de forma alguma, o senhor que está manipulando os números. Essa obra da estação de energia que tem que ser construída ali não custa 50 milhões, e sim 10 milhões. E já foi, inclusive, objeto de discussão com a Câmara Municipal e com o prefeito local. Né? Então, os recursos estão assegurados, volto a dizer para vocês, nós não estamos aqui vendendo sonho para ninguém. Esse projeto é um projeto que a cidade de Bauru faz muito tempo que está lutando por ele. Eu fui um defensor e fui um dos idealizadores desse projeto que está sendo implantado hoje, lá em 1996, quando nós começamos a discutir o projeto da estação de tratamento de esgoto. Então, não estou aqui falando balela para as pessoas, longe disso. Estou dizendo a realidade daquilo que é possível ser feito a partir do ano que vem. E o prefeito ele tem que ter autoridade para negociar com a empresa vencedora do contrato, para que ela cumpra o contrato no seu rigor dos valores que foram aferidos para que ela pudesse ganhar esse contrato. Não vamos aqui aceitar essa coisa da empresa ficar diminuindo os funcionários no canteiro de obras para ficar pressionando a prefeitura em dar aumento ou fazer um aditivo maior. Nós vamos exigir que ela cumpra o contrato na sua totalidade e com o recurso assegurado que já foi acordado na licitação. Candidato Gazeta, para a sua pergunta agora ao candidato Raul. Eu queria tocar no assunto sobre a participação popular no governo. E aí chamar a atenção aqui, eu já falei isso em várias oportunidades, e da importância também do vice-prefeito nessa nova gestão da cidade de Bauru. E eu digo para as pessoas exatamente isso. Bauru vai ter a grande oportunidade de votar no prefeito e ganhar 2, porque o Toninho Gimenez vai estar governando a prefeitura junto comigo, em funções importantes da cidade, porque a cidade precisa dessa mobilização política para melhorar a vida das pessoas. E aí eu queria ouvir do candidato qual vai ser a participação popular, como as pessoas vão participar do seu governo e poder contribuir com ideias, com sugestões, de forma verdadeira, transparente. Candidato, já estou fazendo isso, estou em campanha política, estou ouvindo as pessoas, né? Isso é muito bom. Inclusive, o nosso WhatsApp que vocês têm participado muito, eu vou mantê-lo como uma ouvidoria quando eu chegar de prefeito, para que você possa ter um canal aberto com a gente. Em relação ao vice-prefeito, né, se tem uma coisa que é muito bom, eu tenho um vice-prefeito ligado diretamente ao deputado Pedro Tubita, que é do PSDB, e ligado diretamente ao governador. Ou seja,
Eu não vou precisar fazer essa curva toda, falar com o vice-governador, aí o vice-governador tentar marcar uma audiência com o governador para ver se chega lá e bater na porta. Eu vou direto, entendeu? Nós estamos direto com o governador. Graças a Deus que Bauru vai ter essa grande chance. Nós não podemos perder essa chance. Em relação a ouvir a população, eu tive uma experiência fantástica esses últimos dias. Nós estivemos nas comunidades do Jaraguá, aqui do Europa e também lá no Ferradura Mirim. Essas pessoas, quando você vai ouvir essas pessoas, elas não querem sair da onde elas estão. Elas querem condições de sobrevida melhores. Se você colocar ali dentro saneamento básico, melhorar as ruas, iluminação pública, quer fazer projeto social, gente? Vamos sentar com eles, vamos ouvi-los. Tem pessoas ali que estão há 20 anos, 30 anos. Teve um senhor, 50 anos que ele está ali. Ele plantou uma árvore, a árvore está maravilhosa, eu fiz questão de colocá-lo dentro do meu programa de governo. Ele tem uma igreja ali, ele falou, não quero sair daqui, como é que eu vou levar a minha igreja para lá? Eu queria minha galinha, tenho o meu cachorro. Né? Então nós temos que aprender a respeitar a individualidade das pessoas. Vamos colocar ali a possibilidade deles terem acesso ao mínimo. Aquilo que eles estão pedindo é pouco, gente. O poder público tem condição de dar as mãos, participar. Isso eu falo de participação popular. O resto, as outras pessoas, elas têm já a sua vida própria, elas estudaram, elas têm condição de ter o seu trabalho, elas não precisam tanto do poder público quanto essas pessoas. 1 minuto para a tréplica, candidato Gazeta. Bom, eu tenho outro pensamento. Eu acho que um poder público municipal constituído a partir do ano que vem, ele tem que trazer as pessoas para dentro da prefeitura, para participar da gestão da cidade. E faremos isso através das subprefeituras, que vai ter lá um conselho de moradores para falar junto com o subprefeito quais são as obras que são importantes para mudar aquele território aonde vai estar a subprefeitura. As pessoas vão poder participar diretamente da cobrança do subprefeito e diretamente da ação da prefeitura no seu bairro. Uma outra ação também, fortalecimento do orçamento participativo. É lá que as pessoas têm que contribuir com as suas ideias para mudar a cidade, nas obras públicas, na reforma, naquilo que é necessário para melhorar a vida das pessoas e da cidade. E nós vamos vincular o orçamento da cidade ao orçamento participativo, para que as pessoas possam ir lá sabendo exatamente qual o recurso necessário que ela vai poder investir no seu bairro. Isso é participação popular, isso é participação das pessoas diretamente na gestão da cidade. E nós vamos fazer isso. E não só o cidadão, mas também o empresário. Vai ter lá um núcleo de apoio para poder discutir a cidade junto com o prefeito. Muito bem. Bom, eu queria dizer para vocês que eu acredito, quando você vai criar subprefeitura, a impressão que dá é que você vai criar mais cargos comissionados. Nós estamos discutindo um orçamento da prefeitura que já está aqui, ó, na garganta. Coitado do funcionário público, que está há 2 anos e meio sem aumento. Aí você vai criar mais estrutura. Se for para criar a subprefeitura, primeiro eu vou abrir as nossas unidades de saúde. Acabei de citar aqui Chapadão Mendonça. Vocês que estão me ouvindo aí perto do Meridota. Está fechado faz 1 ano. Eu vou criar a subprefeitura para pôr mais gente cabida de emprego? Não. No meu governo vai ter prioridade. Primeiro a saúde. Primeiro os remédios nos postos de saúde. Nós já temos as regionais para fazer isso. Nós temos que enxugar a estrutura e colocar na estrutura aquilo que é necessário. É o médico, é o enfermeiro, é o remédio, que as pessoas estão lá, ó, indo nos postos de saúde, está faltando remédio. Eu acabei de dizer para vocês, 36 milhões de déficit para o ano que vem na saúde. Nós vamos ter que ter parceria com o governo do estado, senão a coisa vai ficar pior. Agora sim, o candidato Raul Gonçalves de Paula volta a fazer pergunta ao candidato Gazeta. Candidato, eu tenho andado muito por Bauru, né, principalmente nessa campanha política, é uma experiência incrível. Se alguém quiser ser candidato a prefeito, é muito prazeroso você conhecer a sua cidade em todos os cantinhos, né? Eu tenho 55 anos de idade, né, e a cidade praticamente triplicou do tamanho como eu a conheci, mesmo lá na Bela Vista, onde eu morava, que era a periferia da cidade. Eu achava que a cidade nunca fosse chegar lá na Rondon. Chegou, ela tem pontos que ela passou da Rondon. Então eu queria dizer para você, candidato, que eu tenho andado muito pela cidade e a reclamação da quantidade de horários de ônibus nos diversos bairros foi uma constante. O senhor está satisfeito com a qualidade do transporte público na cidade de Bauru? Antes de entrar diretamente na sua resposta, eu quero dizer aqui de novo, né? Eu já tenho falado isso
várias vezes as subprefeituras não vai aumentar gasto, não vai ser construído prédios, nós só vamos deslocar as pessoas que hoje estão centralizadas na prefeitura para perto dos bairros, com os equipamentos, com o que já existe. Ninguém vai contratar mais pessoas e muito menos comprar nada mais. Então não terá gasto, ao contrário, nós vamos economizar com isso. Com relação ao transporte público, o senhor sabe muito bem que as mudanças de linhas de ônibus e de horários mudaram também a vida das pessoas. E nós vamos retomar essa discussão para que a gente possa ter um serviço mais eficiente prestado para as pessoas de Bauru e exatamente ouvindo de novo as pessoas para que elas possam dizer quais são as linhas que são necessárias para determinada região da cidade, quais os horários que elas gostariam que voltassem para que elas possam ter esse deslocamento pela cidade de Bauru. E nós vamos fazer exatamente aonde isso? Lá na subprefeitura. Naquelas reuniões mensais, que a comunidade que mora naquela região vai poder conversar com o diretor da regional e comigo, que eu vou estar presente na vida das pessoas. Eu também estarei andando em todas as regiões da cidade e também vou participar dessas discussões com as pessoas em cada bairro da cidade para ouvir essas demandas. E aí, juntos, vamos definir quais são as linhas de ônibus que atendem as nossas comunidades e quais são os horários que melhoram a vida das pessoas. A empresa contratada, ela tem que prestar o serviço que melhor atende as pessoas. E quem paga a empresa são exatamente as pessoas e a prefeitura. E faremos isso. Vamos exigir qualidade e vamos exigir que voltem as linhas de ônibus que foram tiradas e também os horários alternativos. 1 minuto para a réplica, candidato Raul. Eu insisto na experiência de um gestor para a prefeitura de Bauru. O candidato não sabe quantas máquinas a prefeitura tem. Ele está dizendo que não vai comprar nada mais, então você vai ter subprefeitura vazia, só vai ter lá realmente subprefeito, né? Se eu tiver que contratar subprefeito para colocar na prefeitura, então eu não sou ninguém, né? Ou você é prefeito ou você não é de uma máquina pública dessa, não é possível isso, né? Aí vai ficar 6 negros mandando? Não pode, gente, pelo amor de Deus, né? Dê uma olhada, candidato, quantas máquinas a prefeitura tem que o senhor vai ter uma surpresa. Depois o senhor vai ter que justificar para a população que o senhor não sabia que tinha só 2, 3 máquinas para fazer essa brincadeira toda. E eu queria dizer para vocês, principalmente, as linhas de ônibus, todas elas em todos os bairros, precisam convergir para as nossas unidades básicas de saúde e para as nossas UPAs. Imagine vocês que as pessoas não estão conseguindo ir buscar o remédio porque o ônibus não passa perto, não consegue passar pelo médico porque o ônibus não passa perto. Esse é o primeiro ponto. Tiraram vários itinerários de ônibus em diversos bairros. Ontem mesmo no Gasparini eu vi esse tipo de situação. Todos os bairros da cidade precisam de ter as linhas adaptadas novamente. 1 minuto para a tréplica, candidato Gazeta. É que a sua forma de gestão é centralizadora e ditatorial. A minha forma de gestão é participativa. E nós vamos ouvir as pessoas. E para ouvir as pessoas, a gente tem que ter a sensibilidade de saber escutar. Não é simplesmente a pessoa falar o que ela precisa, você entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Nós vamos transformar essas vontades em realidade para mudar a vida das pessoas. E vou dizer mais. Nós também já estávamos trabalhando pela cidade de Bauru, independente do prefeito eleito. Encaminhamos várias emendas parlamentares, porque a data das emendas venceu no último dia 20. E o senhor não sabe, só com os equipamentos que a prefeitura tem hoje, daria para colocar em funcionamento 3 subprefeituras, para atender melhor as pessoas. E nós já pedimos para os deputados que compõem a nossa base de aliados no Congresso Nacional, para que a gente possa ter pelo menos mais 4 milhões de reais em investimentos em compra de equipamentos, compra de maquinário, para atender a sua vida aí no bairro. Para melhorar lá o vazamento de água, para tapar esse vazamento de água, o buraco na rua, a limpeza da sarjeta, a poda das árvores e vai melhorar a sua vida. Nós já estamos trabalhando pela cidade de Bauru. Candidato Gazeta terá agora a oportunidade de fazer a sua pergunta ao candidato Raul. Vamos falar, vereadores, sobre planejamento. Planejamento é uma área muito importante para a cidade de Bauru e nós temos uma dificuldade gigantesca de projetos técnicos para trazer os investimentos que a cidade necessita. O senhor sabe muito bem que no Plano Diretor de 96 foi criado um Instituto de Planejamento. Qual é a sua ideia com relação ao Instituto? Porque ele tem que ser colocado em funcionamento exatamente para ser o coração da cidade. E eu queria ouvir a sua opinião com relação ao planejamento estratégico da cidade e também a implantação do Instituto de Planejamento. Tudo bem, candidato. Como o senhor mesmo disse, o Instituto de Planejamento já foi criado. Só não foi criado ainda o local, a instituição, para que ele funcione como Instituto de Planejamento. O que está acontecendo hoje é que a CEPLAN está fazendo, a Secretaria de Planejamento está fazendo esse papel. Nós precisamos fazer com que o Instituto de Planejamento fique restrito realmente ao planejamento. Os engenheiros estão lá, são capazes, e Bauru já foi traçado em diversos pontos. O que está travando a cidade realmente
são leis antigas. Por exemplo, a lei de zoneamento da cidade de Bauru. Não é possível que depois de tantos anos você não consiga abrir uma empresa com a velocidade que você deveria aqui na cidade de Bauru. A nossa lei é de 1982. Pasmem vocês, 1982. Quem está aí nos bairros sabe o que eu estou falando. Muitos de vocês tentaram renovar o alvará de funcionamento e não conseguiram. Eu conheço pelo menos meia dúzia de empresas que estão aqui na cidade de Bauru e estão com seus pontos gerenciais aqui nas cidades de Avaí, Agudos, Pederneiras, recolhendo ICMS para essas cidades. Tamanha burocracia que está acontecendo na nossa cidade. Então, primeiro, vamos agir simples, né? Vamos desburocratizar isso. Vamos fazer com que quando a pessoa apresentar um projeto na Prefeitura de Bauru, aquilo seja... Já vem pronto, o arquiteto já fez o projeto, está tudo prontinho, é um checklist. Você só tem que chegar lá e pum, 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 acabou, está liberado, vai construir. Se você construir errado, não seguiu aquilo que você falou que ia fazer, mandamos demolir. Esse é o primeiro ponto, uma lei de zoneamento. O segundo são as 3 leis das APAs aqui na cidade de Bauru, que foram criadas e hoje também está travando a cidade no seu desenvolvimento. Nós temos que fazer com que essas 3 leis sejam revistas no ponto de vista técnico e nós liberemos essas áreas para que sejam ocupadas dentro de critérios técnicos. E planejar a cidade não significa você parar tudo que for feito. Daqui para frente você segue regras novas, mas aquelas pessoas que estão lá, estão instaladas, você vai fazer o quê? Passar uma borracha em cima do município? Não dá, né, gente? 1 minuto para a réplica, candidato Gazeta. Vamos lá, vamos falar sobre a questão do planejamento da cidade, que é importante para mudar a sua vida também. E o Instituto de Planejamento é exatamente esse órgão que vai projetar a cidade para o futuro, pensando no presente. E ele tem que ter um corpo técnico que possa elaborar projetos específicos para cada obra que a cidade tem. A cidade de Bauru precisa ter uma carteira de projetos. Não adianta a gente ter uma ideia, imaginar que o governador vai falar que, olha, minha ideia é bacana, então eu vou investir na sua ideia. Não existe isso no setor público, gente. O que existe são projetos técnicos. E o Instituto de Planejamento vai ser exatamente para isso. Pensar a cidade estrategicamente para o futuro, elaborar uma carteira de projetos para que a gente possa encaminhar esses projetos para editais públicos. E aí esses editais públicos financiam um projeto na cidade, sejam eles no governo federal, no governo estadual e até mesmo em organismos internacionais. Tem muito recurso no Banco Mundial e que a gente pode estar acessando esses recursos para a área da saúde pública na cidade de Bauru. Mas precisa de projetos técnicos, coisa que a Prefeitura não tem. E nós vamos ter que ter, a partir do ano que vem, um corpo de técnicos qualificados e já contando com os nossos funcionários também para pensar esses projetos estratégicos para a cidade. 1 minuto para a tréplica, candidato Raul. Veja, Instituto de Planejamento é uma coisa, né? Você ter o corpo técnico é importantíssimo para a cidade de Bauru, principalmente para seguir projetos. Nós estávamos falando aqui em você ter um corpo técnico. Vou dar um exemplo, estação de tratamento de esgoto. Bauru contratou uma empresa para seguir a obra, gente, seguir a obra. Sabe qual foi o valor? Você que está aí me ouvindo aí na sua casa, essas pessoas estão ali no Meridota, né, com a UPA fechada, a Unidade Básica de Saúde fechada, lá no final da Bernardino de Campos. Não conseguimos contratar mais gente porque não tem o dinheiro suficiente para fazer isso. Mas pagamos 7 milhões de reais para uma empresa seguir uma obra que está sendo construída. Aí eu perguntei, não temos nenhum engenheiro que consiga seguir uma obra dessa? Não, não tem. E aí, pasmem vocês, fiquei sabendo que a mesma medida também é tomada com as construções das escolas. Nós temos sim que ter um corpo técnico, mas não só para fazer projetos. Eles têm que também seguir as obras que estão em andamento. Só esse dinheiro de 7 milhões dava para contratar 32 engenheiros por 10 anos na cidade de Bauru. Muito obrigado, candidato. Está encerrado o 5º bloco deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Bauru. Este debate será reapresentado na íntegra aqui pela TV Prevê e sua rede a partir das 9 horas da noite, amanhã, neste domingo, dia 23 de outubro. Nós vamos para um intervalo e, na sequência, voltaremos para o encerramento deste debate, onde, no 6º bloco, em 8 minutos, cada candidato com 4 minutos terá a oportunidade de falar sobre linhas gerais daquilo que ele pretende, pedir o seu voto, enfim, fazer o seu encerramento de campanha neste canal de televisão ao vivo no debate eleitoral. Portanto, você está acompanhando aí os momentos finais deste debate eleitoral que a TV Prevê
realiza com os candidatos a prefeito de Bauru neste segundo turno. Dentro de 3 minutos estaremos de volta, então, para este sexto bloco do nosso debate. Eleições 2016, cobertura total aqui pela TV Prevê. Estamos de volta com o debate eleitoral agora no seu bloco final. Nós teremos agora a exposição dos 2 candidatos e, de acordo com o sorteio realizado, encerrará pela ordem este debate o candidato Clodoaldo Gazeta, que terá 4 minutos para o seu pronunciamento. Bom, em primeiro lugar, agradecer novamente a TV Prevê, que encerra aqui esse ciclo de debates da eleição de 2016. Muito obrigado mesmo ao professor Duda, que está aí em casa nos assistindo. Obrigado ao Samuel, à Nádia, ao Jabur e todos os funcionários aqui da TV Prevê por essa acolhida que nos deram nesses 2 turnos, no primeiro e no segundo, e por essa facilidade no processo democrático de discutir melhor a cidade. Agradecer também ao candidato Raul pelo bom debate que nós tivemos aqui, que foi possível a gente poder debater e conhecer um pouquinho mais profundamente o que cada um pensa em relação à nossa cidade. Quero agradecer imensamente a toda a minha equipe, né? A todos os mais de 100 candidatos a vereador que nos ajudaram nesse processo eleitoral e que continuam ainda nos ajudando. Aqueles que foram eleitos, que nós elegemos 8 vereadores dos 17 que a Câmara Municipal tem, e os que se somaram a esse projeto agora no segundo turno. Nós temos mais 5 vereadores, então nós temos um total de 13 vereadores a partir do ano que vem para nos ajudar a governar a cidade e destravar a cidade para os investimentos que ela precisa e necessário para a nossa vida e para mudar a sua vida. Aí no Meridota, aí na Vila Falcão, na área central da cidade, no Chapadão, lá na Posada, lá no Tangarás, né, que a gente já visitou várias vezes nessa nossa campanha, tanto no primeiro como no segundo turno. Agradecer também aos nossos deputados, né, estaduais que nós tivemos aqui hoje na cidade de Bauru, o Coronel Camilo, que veio aqui nos prestigiar, ao Celso Nascimento, que é da nossa cidade, também nos apoia lá na Assembleia Legislativa, ao Campos Machado, que sempre nos atende e vai levar certamente as nossas reivindicações ao governo do Estado de São Paulo, porque grande parte da nossa bancada de deputados fazem parte do bloco de sustentação do governador Geraldo Alckmin, ao vice-governador, que nos atendeu com muito carinho na última vez que eu estive em São Paulo e estará certamente à disposição da cidade de Bauru para fazer toda a articulação que a cidade precisa para os investimentos que nós merecemos aqui. E também o governo federal, né? O ministro Gilberto Kassab, pela sua vinda hoje na cidade de Bauru, se comprometendo com ações importantes, o polo tecnológico para a cidade e também para fazer essa, mais do que ponte, essa abertura do governo federal para que a cidade de Bauru seja ouvida. Já que nós não temos deputados federais nos representando lá em Brasília, certamente eu serei o porta-voz da cidade de Bauru, se assim Deus me permitir ganhar as eleições, a partir do ano que vem, junto com o governo federal, para que a gente possa trazer os investimentos que a cidade tanto precisa. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pela paciência, pelas oportunidades, por tudo que vocês nos ajudaram nessa trajetória e nessa caminhada, tanto da elaboração do plano de governo, como também as pessoas que me param na rua, as crianças, que muito me deixam motivados, né? Eu recebo vídeos e recebo mensagem de todas as crianças da cidade de Bauru por uma foto, por uma dica, por uma sugestão. Isso foi muito bacana. Nós conseguimos motivar o coração das pessoas e principalmente das crianças. Quando a gente motiva o coração das crianças, a gente sabe que o nosso projeto é verdadeiro, porque as crianças acreditam naquilo que é verdadeiro para a cidade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mostrando um projeto que é exequível, que é fácil de ser executado, que vai mudar a vida das pessoas, que vai transformar a cidade de Bauru naquela Bauru que todos nós esperamos para os próximos 20 anos. Um prefeito, ele muda a cidade, e se ele souber fazer as transformações que a cidade precisa, certamente nós vamos avançar muito para poder trazer empresas, para poder gerar emprego, para poder melhorar a nossa saúde, a nossa educação e principalmente a vida das pessoas. Um agradecimento também especial ao funcionalismo público municipal, que me ajudou a escrever o plano de governo, e é para vocês que eu vou trabalhar, juntos, para a gente poder mudar a cidade. E essa mudança que Bauru espera, num novo governo, com novas ideias e novos projetos, passa exatamente para você votar 55 no dia 30. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado, candidato Clodoaldo Gazeta. E agora nós teremos a palavra
do candidato Raul Gonçalves de Paula para fazer a sua explanação durante 4 minutos. Eu queria começar a minha fala dizendo que, vou falar para o nosso amigo Clodoaldo Gazeta, que conviveu tanto tempo comigo, ele sabe que eu não sou ditador, né? Eu não tenho nem o bigodinho do Hitler, viu, Gazeta? Então, aqui não tem nada de ditador. Mas o que a prefeitura precisa é de um prefeito, é de um gestor. E gestor tem atitude. Você tem que ouvir as pessoas no momento de ouvir as pessoas. É como eu estou fazendo durante a campanha, ou quando você vai ver o problema lá em loco. Depois disso, se ficar muito com lero-lero, a coisa não vai sair do lugar, vai ficar na patinação. É aquela coisa que você conhece o serviço público, que tanto irrita a gente. Você sabe muito bem disso. Você entra com um pedido na prefeitura, aquilo enrola, enrola, enrola. Por quê? Muita conversa, as pessoas ficam perguntando demais para um e para outro. Tem que ter atitude. O serviço público tem que ter atitude. Tem que funcionar como um poupa-tempo. Você vai lá, sai de lá com o negócio resolvido. É assim que eu vejo uma administração pública. A prefeitura tem que servir as pessoas. E olha, tem um grupo de pessoas na cidade de Bauru que depende essencialmente da prefeitura. Se você não fornecer o serviço pela prefeitura, eles não vão ter acesso a nada. No último final de semana, eu estive lá no Jaraguá e me comoveu muito ver uma senhora com um óculos alto míope, devia ter uns 14 graus de miopia, uma lente praticamente riscada, a outra lente do óculos amarrada com esparadrapo, quebrado do lado direito. Eu tenho lá o vídeo, sou até capaz de mostrar para vocês vão falar que não estou mentindo. 2 anos esperando uma consulta oftalmológica, gente. Ela não foi procurar porque não dá, ela não tem dinheiro para fazer isso. Tem muita gente nesse tipo de situação. Ontem, na comunidade do Jardim Europa, mesma coisa. Um senhor perdeu um olho com descolamento de retina, já foi embora aquele olho, está com dor. Do outro lado, ele ficou chorando para mim, porque ele está há 1 ano esperando uma cirurgia de descolamento de retina do outro lado. E a queixa dele mostra que está descolado mesmo. Isso tem que acabar na cidade de Bauru, gente. Tem pessoas que dependem essencialmente do serviço público e ele está daquele jeito porque ele não tem condição nenhuma de ajuda. Senão ele estaria resolvido. Ele está vendo que a visão dele está indo embora. É por essa razão que eu queria dizer para vocês que eu tenho condição sim, enquanto médico, enquanto gestor, de fazer com que os serviços públicos melhorem na cidade de Bauru. Eu quero uma cidade de Bauru mais bonita. E quando eu precisar saber o que está precisando de um bairro, eu vou fazer o que eu fiz no Meridota essa semana. Fui lá, andei o bairro inteiro. Fui até o Chapadão, Jardim Mendonça, Isaura Pita Garmes, fui no Nobuge, fui lá no Flórida. Deu para perceber que aquela avenida toda que liga o Nobuge ao Flórida não está sem iluminação, tem pessoas morrendo ali. A Rosa Malandrino, 5 quadras para duplicar, para você ter um acesso melhor. A hora que chega no final da Rosa Malandrino, cadê um semáforo ali no horário de pico para resolver o problema? Isso é ouvir as pessoas. Vão lá ouvir as mães para vocês verem. Não tem creche, tem lugares que não tem creche. Você pega lá alguns jardins silvestres precisando também das mesmas coisas. O Parque Jansante sem asfalto. O Manchester sem esgoto, sem asfalto, sem iluminação pública. O prefeito não precisa fazer reunião para ver isso, gente. Isso está lá, está escancarado. Está escancarado, é muito fácil você fazer isso. Tem que agir. O prefeito tem que ter velocidade. Isso não é ser ditador, isso é ser gestor. E eu, como médico, eu quero fazer com que essa gestão seja muito boa na área da saúde. Eu tenho plena consciência que eu, sendo médico, estando na linha de frente, a parte que eu mais vai ser cobrada vai ser na área da saúde. E eu não entrei nisso para brincar. Eu tenho sim o apoio do governador do estado. Eu vou sentar na mesma mesa que ele, junto com o deputado Pedro Tobias, e vou trazer os recursos para a cidade de Bauru nas áreas que mais está fazendo falta. Leitos para internação hospitalar, leitos de UTI e principalmente os nossos exames para fechar diagnósticos. As pessoas que estão me ouvindo sabem disso. Muito obrigado, candidato Raul Gonçalves de Paula. E está encerrado o debate eleitoral com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Bauru. Eleição que se realizará no próximo dia 30, com cobertura total da TV Prevê na eleição e também na apuração. E você é o nosso convidado. Eu quero agradecer aos 2 candidatos pela maneira aliana, pela maneira positiva com que se apresentaram neste debate eleitoral aqui da TV Prevê. Uma série de debates marcou este veículo de comunicação desde o seu início democrático com os candidatos a prefeito de Bauru e de nossa região.
foi uma prestação de serviços que nós tivemos a oportunidade de mostrar às cidades, aos eleitores, as melhores opções, os candidatos, suas ideias, suas propostas e aquilo que poderão realizar. Das cidades da região, apenas Bauru ainda precisa escolher o seu candidato. Que este debate possa ter produzido as luzes necessárias para que você se decida, se defina por qual opção será melhor para conduzir Bauru nos próximos 4 anos como chefe do Executivo. Muito obrigado aos companheiros jornalistas, a Nádia, que teve hoje a missão de substituir ao professor Duda e que se saiu, como era esperado, como sempre, com muita competência. Eu quero agradecer ao meu amigo, ao colega, jornalista João Jabur, editor do Jornal da Cidade, que sempre está conosco nestes debates e um veículo da importância do Jornal da Cidade, sempre proporcionando este apoio à democracia ao longo de todos esses anos com esses debates aqui na TV Prevê, com a presença dos candidatos. Obrigado, viu, João? Ao telespectador, a razão maior de todo esse trabalho jornalístico, os nossos agradecimentos aos nossos companheiros colaboradores, todos profissionais desta casa que deram o máximo de todo o seu esforço para que estes debates ao longo desses 60 dias pudessem produzir os seus efeitos, os seus resultados sempre positivos. Aos patrocinadores, às empresas que dão apoio cultural a esta televisão educativa, apoio significativo para que pudéssemos conseguir produzir esses resultados. Sem a parceria dessas empresas, também não seria possível esta realização deste veículo de comunicação que pertence à Fundação Prevê. A todos os nossos agradecimentos. Amanhã teremos a reapresentação na íntegra deste debate e você está convidado, se você não viu ou quer vê-lo novamente, a partir das 9 horas da noite. Este debate será hospedado no site da TV Prevê, no www.tvprevê.com.br e, com isso, você terá a oportunidade de acessá-lo de qualquer parte do planeta, em qualquer dia, em qualquer horário. A todos os nossos agradecimentos. E estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, nos nossos telejornais e na cobertura total da TV Prevê no próximo dia 30, nas eleições e nas apurações. TV Prevê, cobertura total, eleições 2016. Boa noite a todos e muito obrigado.